Imagine acordar 10.000 anos no futuro, em um mundo onde a humanidade evoluiu para além da nossa imaginação. Esse é o cenário de Logando 10.000 anos no futuro, uma obra cheia de ação, mistério e poderes incríveis. Se você curte esse tipo de história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora conferir juntos mais esse MOA épico. Nada é tão importante quanto uma boa refeição, como disse certa vez um homem sábio chamado Lucian. Depois de passar no centro de missões para receber sua mais recente missão de nível AA, sua primeira prioridade foi chamar um táxi para levá-lo a um restaurante próximo. O local era uma fusão entre o Oriente e o Ocidente, oferecendo de tudo, desde hambúrgueres e bifes. Ele se recordou, há pouco tempo, no centro de missões, quando o atendente da recepção lhe entregou um envelope. Dentro, estavam os detalhes da missão, com instruções rígidas: destruir os documentos após a leitura. Após o briefing, o atendente fez uma pausa, ponderando por um momento, sabendo que aquela era a primeira missão de Lucian e, além disso, sendo de nível AA, advertiu: priorize sempre a segurança. A missão pode falhar, mas sua vida deve ser a prioridade. Enquanto Lucian mordia seu hambúrguer, examinava o conteúdo dos documentos. A missão envolvia uma organização criminosa notória, um grupo de foras da lei violentos, responsáveis por inúmeros crimes graves e carregando o peso de mais de 50 vidas em suas costas, incluindo 30 policiais. A recompensa também era generosa: 10 milhões em dinheiro e 10 créditos por capturar ou eliminar cada membro. Porém, se ele conseguisse derrubar o líder, o prêmio seria 10 vezes maior. Outro papel, incluído no envelope, trazia informações detalhadas sobre seus companheiros de equipe, um estudante e uma estudante. Continha seus perfis completos, armas de combate corpo a corpo e fotografias. Ambos eram estudantes veteranos da Terceira Universidade Divina de Artes Marciais e também artistas marciais de 6º nível. Lucian examinou brevemente os dados, sem demonstrar muita emoção. Depois de memorizar tudo rapidamente, queimou a carta inteira. Terminou sua refeição, soltou um suspiro, torcendo para que esses dois não fossem um estorvo durante a missão. Com o pôr do sol e a lua surgindo no céu, em um beco deserto, uma jovem chamada Chloe, com uma longa e esbelta espada presa à cintura, checava impacientemente o relógio e murmurava: quando esse cara vai aparecer? Ele não tem nenhuma noção de pontualidade. O cheiro de fumaça de cigarro pairava no ar, fazendo-a tossir algumas vezes e tapar o nariz. Ao seu lado, estava seu companheiro, um jovem que deu uma profunda tragada no cigarro antes de jogá-lo despreocupadamente no chão, juntando-se a miríade de outras bitucas espalhadas. Seu nome era Alex. Ele checou o celular e comentou que a hora marcada estava se aproximando. Chloe, misturando irritação com raiva, puxou a gola de Alex, aconselhando-o a fumar menos. Ele, então, respondeu com um tom de desamparo, dizendo que esperar era entediante e que um único cigarro não bastava para a capacidade pulmonar de um artista marcial de 6º nível. Chloe apenas balançou a cabeça, sem se dar ao trabalho de argumentar mais, e voltou a checar o relógio, declarando que não estava disposta a esperar mais. Ela também não achava que o terceiro membro da equipe seria de alguma utilidade. Alex hesitou, achando que não era certo deixar um companheiro para trás, ainda mais quando ele tinha viajado uma longa distância até ali. Chloe, cada vez mais irritada, afirmou que o terceiro era mais um peso morto do que um aliado. Os registros mostravam que ele era um calouro, que nunca havia completado uma missão antes, indicando claramente que era um novato e que aquela era sua primeira missão. Chloe também duvidava de suas habilidades, suspeitando que a 7ª Universidade Divina de Artes Marciais havia enviado esse novato intencionalmente como uma forma de atrapalhá-los. Enquanto ela se irritava ainda mais com esse pensamento, Alex tentou tranquilizá-la, destacando que, embora fosse um novato, ele ainda era um artista marcial de 6º nível e o melhor aluno de artes marciais deste ano. Ao ouvir isso, o desprezo de Chloe aumentou, percebendo que esse tal de Lucian provavelmente havia sido enviado pela 7ª Universidade para fazer nome para si mesmo. Ela não estava disposta a cuidar de um bebê numa missão tão perigosa como aquela. Cansada, decidiu ir embora, mas Alex se levantou para impedi-la. Ele ficou atento, ouvindo passos se aproximando. Lucian apareceu na entrada do beco, caminhando em direção a eles com um estojo de armas na mão. O poste de luz projetava uma longa sombra à sua frente. Lucian, sem desperdiçar palavras, cumprimentou-os, apresentou-se brevemente e então entrou no veículo com os dois. Dentro de um sedã preto, Lucian sentou-se no banco de trás. A impaciente Chloe o encarou através do retrovisor e perguntou se ele trouxe suas armas de combate. Lucian bateu de leve no estojo de armas e assentiu afirmativamente. Chloe fez um breve resumo do plano. Com base em informações confiáveis, eles haviam localizado o esconderijo do alvo, um artista marcial de 6º nível no ápice. No entanto, o nível exato dos subordinados era desconhecido. A missão de hoje era avaliar a força deles, coletar mais informações e, se possível, neutralizá-los no local. Lucian assentiu, demonstrando compreensão, e o restante da viagem seguiu em silêncio. Logo eles deixaram a cidade e seguiram para os subúrbios. O carro parou em frente a uma fábrica abandonada. Antes de descerem, Chloe virou-se para Lucian com uma expressão séria e o lembrou: isto é real, não um jogo. Estamos prestes a enfrentar criminosos violentos e assassinos implacáveis.
Esses caras não hesitam em matar e o risco de ferimentos ou até morte é real. Se tiver algum arrependimento, pode sair agora. Não quero que você seja um peso para a missão de hoje. O tom dela era sério, mas um pouco frio, embora Lucian pudesse perceber a preocupação com o bem-estar dele. Lucian fez contato visual com Chloe e então assentiu, indicando que tinha entendido. Sem desperdiçar palavras, Chloe esperava que ele realmente compreendesse a gravidade da situação. Eles esconderam o carro em um arbusto próximo e seguiram a pé. O trio se moveu rápida e silenciosamente para dentro da fábrica abandonada, evitando fazer qualquer ruído. Escondidos atrás de uma parede, observaram furtivamente a fábrica. 3 guardas vigiavam o prédio à frente deles, mas a distância era grande demais para avaliar a força deles. Chloe pensou por um momento e decidiu que precisavam se aproximar. Ela se virou para Lucian, perguntando se ele estava pronto. Lucian não respondeu verbalmente, pois já estava estendendo seu poder psíquico para dentro da fábrica. Ele podia sentir muitas pessoas lá dentro, e mais de uma dúzia delas parecia ter níveis bastante altos de energia vital. Lucian precisava de mais tempo para avaliar exatamente as capacidades deles. Quando estava prestes a investigar mais, percebendo a falta de resposta de Lucian, Chloe falou de forma mais firme e deu um leve empurrão em seu ombro, perguntando se ele a tinha ouvido. Lu foi interrompido e finalmente se virou. Ser interrompido enquanto concentrava seu poder psíquico não era uma sensação boa e ele ficou um pouco irritado. Quando seu olhar encontrou o de Chloe, o olhar dele fez o coração dela pular uma batida, não por estar apaixonada, mas tomada por uma inexplicável sensação de pânico e medo. Lucian estava tão irritado que parecia que até as cores ao redor de seus ouvidos tinham desaparecido. Ele exalou, então se levantou e sugeriu que os outros 2 prosseguissem sem ele. Justo quando começou a se virar, Lucian se arrependeu de não ter assumido essa missão sozinho. Chloe não conseguia entender por que se sentiu assustada com o olhar de Lucian. Talvez fosse a tensão da sua primeira missão de nível AA. Sacudindo esse sentimento, ela se concentrou na missão. Os 2 partiram sem Lucian e seguiram em frente, enquanto ele os observava se afastarem antes de seguir na direção oposta. Tanto Alex quanto Chloe eram artistas marciais de 6º nível. Escalar superfícies verticais e subir paredes não era um desafio para eles. Rapidamente, eles ascenderam ao exterior de um prédio alto, posicionando-se furtivamente junto a uma grande janela e espiando para dentro. Alex pausou, engoliu seco e informou Chloe que a sala estava cheia de artistas marciais fortes. Dentro da fábrica, as luzes brilhavam intensamente. Um grupo de cerca de 20 pessoas estava reunido, com um homem segurando uma adaga. De repente, um homem corpulento bateu com força na mesa, perguntando furioso por que o líder merecia ficar com 30% do saque. Era só porque ele era um artista marcial de 6º nível máximo ou porque tinha alguns subordinados a mais sob seu comando? O líder, impassível diante da acusação, sorveu seu café elegantemente. Calmamente, explicou que havia feito todo o trabalho preliminar, incluindo o planejamento meticuloso e o fornecimento de todas as armas. Afirmou que todos ali, incluindo o homem corpulento, tinham apenas matado algumas pessoas. O líder, nada menos que Magu Yun, esticou 3 dedos, olhou ao redor e calmamente perguntou se agora achavam que ele não merecia os 30%. O homem corpulento, um pouco menos veemente, ainda balançou a cabeça, sugerindo que uma divisão de 20% seria mais razoável, com o restante distribuído entre o grupo. Caso contrário, poderiam se dispersar ali mesmo. Sua postura encorajou outros na fábrica, e alguns começaram a concordar com ele. Observando a crescente tensão dentro da fábrica, os 2 do lado de fora da janela recuaram silenciosamente. O suor frio escorria por seus rostos, e seus corpos tremiam levemente. Perceberam que isso era mais difícil do que haviam antecipado. Lá dentro havia, no mínimo, um artista marcial de 6º nível máximo, 8 outros de 6º nível e vários outros de 4º e 5º níveis. A situação dentro da fábrica estava por um fio. Eles não quiseram investigar mais, temendo serem pegos. O que viram ali indicava que estavam lidando com, no mínimo, uma missão de nível S. A dupla decidiu se retirar e relatar à universidade, planejando deixar que as autoridades da escola tomassem as decisões. Claramente, aquilo não era algo que os 2 pudessem lidar sozinhos. Enquanto a discussão dentro da fábrica ficava mais acalorada, Chloe e Alex recuaram silenciosamente. Pretendiam voltar pelo mesmo caminho que tinham vindo, mas acabaram esbarrando em alguns homens próximos, bloqueando o caminho. Espera aí, como é que os guardas não viram eles? Isso aqui é lógica de jogo Skirin, mas falando sério, como? Um dos homens começou a xingar, lamentando como aqueles ingratos estavam questionando a decisão do líder de ficar com sua parte merecida. Alguém sentado ao lado dele, que lembrava muito Major Alex Louis Armstrong, de Fullmetal Alchemist, estava brincando com uma granada de mão e riu, comentando que, depois que eles sequestrassem um veículo de transporte de suprimentos militares que seguia para a linha de frente, o líder deles ascenderia ao posto de grande mestre. E então aqueles ingratos teriam que devolver tudo que tinham pegado. Os 2 começaram a rir alto. Alex e Chloe, escondidos atrás de uma parede próxima, ficaram horrorizados com a conversa. Eles se olharam e, com um rápido aceno, ambos concordaram em mudar a rota de fuga e se retiraram rapidamente. Enquanto corriam, discutiram a informação chocante. O alvo dos criminosos eram os suprimentos militares destinados à linha de frente. Isso explicava a grande concentração desses criminosos de alto nível e o motivo pelo qual seu líder não
não se incomodava com o risco de exposição agora fazia sentido. Chloe estremeceu ao imaginar tantos artistas marciais de 6º nível armados, talvez o suficiente para arrasar toda a cidade. Ela não conseguia imaginar o que poderia acontecer se o líder ascendesse ao status de grão-mestre. As consequências eram impensáveis. Com esse pensamento, eles apressaram o retorno para reportar à universidade. Alguns segundos depois, pararam abruptamente e praguejaram em uníssono. Ah, disseram, enquanto batiam as palmas na testa, percebendo que haviam se esquecido de Lucian. A informação recente foi tão chocante que, inadvertidamente, acabaram esquecendo de Lucian, que, para começo de conversa, já não era alguém particularmente notável. De qualquer forma, não tinham escolha. Precisavam mudar o curso e retornar rapidamente para encontrar Lucian. Só podiam rezar para que ele não tivesse sido descoberto por outros. Enquanto isso, nosso garoto Lucian aparecia em frente à entrada, pronto para chutar alguns traseiros. Os sentinelas se viraram para olhá-lo. Os mais musculosos zombaram, dizendo: de onde saiu esse pirralho? Um dos homens se levantou e caminhou em direção a Lucian, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Lucian já havia cravado sua lança no pescoço do homem. Ele cuspiu sangue violentamente, o corpo balançando descontroladamente para trás. Sentia que havia um buraco rasgado em sua garganta. Segurando o pescoço, não conseguia estancar o sangramento. Murmurou algumas palavras antes de cair lentamente de costas. Os outros, ao testemunhar essa cena, se levantaram, pegaram suas armas e começaram a xingar, atacando Lucian simultaneamente. Empunhando sua longa lança, Lucian permaneceu calmo e, com um movimento ágil, matou instantaneamente os 3 atacantes. Momentos atrás, ele já havia detectado, através de seus poderes psíquicos, que havia 2 artistas marciais de 6º nível no auge, 8 outros no 6º nível e diversos outros de variados níveis dentro do prédio. Ele então pensou consigo mesmo: já que a missão é tão fácil, não há necessidade de brincarmos de esconde-esconde. Assim que estava prestes a entrar no edifício, o homem musculoso agarrou o tornozelo de Lucian, sangue jorrando pela boca e nariz, enquanto lutava para pronunciar algumas palavras incompreensíveis, aparentemente indicando que o chefe deles iria se vingar. Lucian, no entanto, não lhe deu a chance de terminar. Não sentia piedade por esse lixo e esmagou o pescoço do homem com o pé, negando-lhe as últimas palavras. Observando os corpos no chão, Lucian então analisou sua longa lança. A ponta permanecia tão impecável quanto antes, sem um traço sequer de sangue. Respirou fundo e refletiu: é assim que matar se sente. Naquele momento, os desejos destrutivos e violentos que vinham se acumulando dentro de Lucian dissiparam-se consideravelmente e sua mente ficou mais calma. Fora isso, não experimentou mudanças psicológicas significativas, talvez porque já tivesse derrotado muitos zumbis em seu reino dos sonhos e herdado inúmeras memórias envoltas em sangue e violência, ou talvez fosse simplesmente porque esses homens eram escória, absolutamente perversos e merecedores de seu destino. De qualquer forma, encontrou um slogan adequado e estiloso para expressar seus sentimentos: a justiça pode tardar, mas nunca falha. Ele levantou sua longa lança e continuou em direção ao prédio. Enquanto isso, cerca de 5 minutos antes, dentro do edifício, a discussão não havia cessado, pelo contrário, intensificara-se. Uma mulher com uma longa cicatriz no rosto bateu furiosamente na mesa, insistindo que merecia uma parte de 20%. O homem musculoso de antes zombou, olhando-a com desdém, e então perguntou de forma sarcástica quem ela achava que era. Com um sorriso malicioso, acrescentou que, se ela realmente quisesse, ele tinha outras coisas para oferecer a ela, enquanto seus olhos percorriam o corpo da mulher. Ele lambeu os lábios e então curvou-se em um sorriso lascivo. A mulher levantou-se furiosa, perguntando ao homem se ele estava cortejando a própria morte. O líder, sentado em sua cadeira, ouvindo a discussão interminável, já havia terminado seu café. De repente, levantou-se de um salto e desapareceu da cadeira num piscar de olhos, atacando o homem musculoso com uma velocidade inacreditável. O homem sequer conseguiu ver os movimentos do líder e foi atingido no estômago antes que pudesse reagir, cambaleando vários passos para trás até cair de joelhos, cuspindo sangue pela boca e nariz. O homem olhou incrédulo para o líder, enquanto a poderosa aura de um artista marcial de 6º nível no auge emanava dele, sua presença ameaçadora envolvendo toda a sala. O local ficou subitamente silencioso. O líder sacudiu a roupa, com o olhar frio percorrendo todos. Ele não queria se repetir. O plano era dele, as armas eram dele, e naquele lugar, ele era o mais forte de todos. Aconselhou que todos simplesmente aceitassem o que ele oferecia, e se alguém tivesse objeções, podia ir embora naquele momento. Seu olhar percorreu a sala. Seu tom era frio. Embora alguns tenham esboçado resistência, ninguém ousou se manifestar. Nesse momento, um homem de terno vermelho deu um passo à frente. Seu rosto era distorcido, metade dele queimado, tornando seu sorriso ainda mais aterrador. Ele disse que todos estavam ali por lucro e que não havia necessidade de arruinar a harmonia. O homem, elegantemente vestido mas com o rosto grotescamente desfigurado, afirmou que, embora um comboio inteiro de suprimentos militares fosse uma quantidade considerável para artistas marciais de 6º nível, era algo muito trivial para um grão-mestre. Ele então olhou para o líder, insinuando sua iminente ascensão. Assim que essas palavras foram ditas, o clima na sala mudou drasticamente e as expressões dos criminosos se transformaram, como se tivessem percebido algo. Engolindo seco, eles rapidamente mudaram sua postura anterior. Sabendo que o líder estava próximo de se tornar um grande mestre, todos começaram a rir, concordando com qualquer
qualquer distribuição que o chefe decidisse, até mesmo aceitando não ficar com nenhuma parte. Percebendo a mudança no humor de todos, o homem de terno vermelho se aproximou do líder, que sorria enquanto oferecia um cigarro, desejando-lhe sorte em se tornar um grande mestre. O líder caminhou até ele, aceitou o cigarro e permitiu que o homem de terno vermelho acendesse. Aproximando-se, o homem de terno vermelho sussurrou: "Você quer ser um grande mestre e eu também. Então, vou precisar de 30% também." O líder lançou um rápido olhar para o homem de terno vermelho e, em seguida, agiu como se nada tivesse acontecido. Sem expressar emoção, apenas assentiu. Apesar de sua postura calma, uma tempestade de intenção assassina estava se formando dentro dele. O homem de terno vermelho, conhecido como o Abutre de Rosto Fantasma, era o único na sala com força para rivalizar com ele. Não apenas era um artista marcial de pico do 6º nível, assim como o líder, mas também possuía um raro talento elemental de fogo. Dizia-se que o Abutre de Rosto Fantasma fora, no passado, um prodígio promissor nas artes marciais, mas um incêndio devastador que matou toda sua família mudou drasticamente seu destino, levando ao caminho de um fora-da-lei impiedoso. Sua crueldade era infame, mesmo entre os criminosos, especialmente por seu hábito de queimar pessoas vivas. Vendo que todos haviam chegado a um acordo, o líder estava prestes a continuar a discussão sobre a distribuição quando um som vindo de fora da fábrica interrompeu tudo. O ruído foi abrupto e estrondoso, quebrando o silêncio da sala e atraindo a atenção de todos. Todos voltaram seus olhares para a porta. Um deles, lambendo sua adaga, dirigiu-se até a entrada. Estava prestes a abrir a porta quando, de repente, um estrondo ecoou. A porta de ferro se deformou para dentro, torcendo-se fora de forma. Antes que pudesse reagir, a adaga voou de sua mão e ele foi lançado a dezenas de metros, colidindo violentamente contra a parede. Poeira e destroços encheram a sala, enquanto todos olhavam fixamente para a entrada. O que viram foi uma longa lança, empunhada por um jovem. Embora, à primeira vista, muitos tenham ficado surpresos ao ver que o invasor era apenas um garoto, logo relaxaram. Alguns até começaram a rir e a zombar de Lucian. No entanto, tanto o líder quanto o Abutre de Rosto Fantasma olharam atentamente para o jovem. Para a surpresa de todos, Lucian ergueu 2 dedos e declarou calmamente: 2 minutos. Então, seu olhar percorreu todos na sala enquanto acrescentava com indiferença: "Quem quiser salvar a própria vida pode começar a correr agora." Quando Lucian apareceu de repente na entrada, erguendo 2 dedos e avisando que eles tinham apenas 2 segundos para correr por suas vidas, tudo parecia uma piada de 1º de abril para aqueles foras da lei impiedosos. A princípio ficaram atonitos, depois explodiram em gargalhadas desdenhosas. No entanto, ver um dos artistas marciais de 6º nível sendo arremessado contra a parede, mesmo que fosse um ataque surpresa, fez alguns deles reconsiderarem Lucian. De repente, uma voz cortante rompeu o ar tenso. Era a mulher com o rosto cheio de cicatrizes, que mais cedo havia se envolvido em uma acalorada discussão sobre a divisão dos lucros e que agora não queria saber de mais nada. Empunhando uma enorme espada sobre os ombros, caminhava em direção a Lucian com desprezo e fúria nos passos, enquanto xingava. Seus subordinados tentavam segurá-la, lutando para impedir sua ação impetuosa. O líder, coçando o queixo, se perguntava confuso: por que a polícia mandaria uma criança para cá? Enquanto todos ponderavam o que fazer a seguir, a mulher, claramente com sérios problemas de temperamento, uma das artistas marciais de 6º nível, avançou sobre Lucian. Ela não se conteve, sua lâmina mirava matar. No entanto, diante daquele golpe mortal, Lucian não recuou nem desviou. Um olhar frio surgiu em seus olhos. Naquele fração de segundo, a confiança da mulher vacilou, suas pupilas se dilataram ao perceber que talvez tivesse subestimado o jovem. Mas já era tarde demais. A lança de Lucian, veloz como um raio, atacou com precisão e ferocidade. Com um simples giro do pulso, a lança acertou seu alvo. A mulher não teve nem tempo de gritar por socorro antes que a ponta atravessasse seu crânio, separando do tronco. Seu corpo estremeceu algumas vezes antes de colapsar no chão, enquanto sua cabeça rolava em direção aos espectadores. Antes que alguém pudesse reagir, a luta já havia acabado. A artista marcial de 6º nível fora morta instantaneamente. Os foras da lei ao redor ficaram completamente atonitos. Alguns dos mais fracos chegaram a urinar nas calças, com os olhos tomados pela descrença. O artista marcial de 6º nível, reverenciado por todos, foi morto por Lucian com um único golpe de lança, num piscar de olhos. A lança de 2 metros empunhada pelo jovem diante deles parecia despertar uma intuição no líder. Enquanto todos focavam em Lucian, ele era o único concentrado na arma, sabendo que nenhuma arma corpo a corpo comum poderia ferir um artista marcial de 6º nível. Ele rapidamente ordenou que todos ficassem parados, gritando: "Essa é uma arma corpo a corpo de nível grão-mestre." Os artistas marciais de 6º nível próximos na multidão imediatamente voltaram sua atenção para a lança de nível grão-mestre, com a cobiça brilhando nos olhos. Logo, alguns foras da lei trocaram olhares gananciosos e começaram a cercar Lucian por 3 direções, incluindo aquele que havia sido nocauteado por ele anteriormente. Puxaram suas armas de combate das cinturas e das costas, aproximando-se lentamente. Enquanto cercavam Lucian, discutiam sobre a arma grão-mestre inestimável, lambendo os lábios com olhares gananciosos, afirmando que uma arma daquelas poderia facilmente ser vendida por centenas de milhões. Então, sem perder tempo, os 3 foras da lei de 6º nível lançaram um ataque feroz a partir de diferentes direções. Lucian permaneceu impassível,
impassível, seu olhar frio fixo neles. Quando as armas estavam prestes a alcançá-lo, num borrão de movimentos, Lucian brandiu sua lança com a rapidez do vento, dançando entre os 3 homens, ágil como um raio. A ponta de sua lança traçou uma trajetória veloz pelo ar, e num instante, os 3 foras da lei de 6º nível tombaram ruidosamente no chão, suas armas tilintando ao caírem. Lucian, indo com tudo, deixou muito claro, ninguém sairia vivo daquela sala hoje. Os espectadores ficaram atonitos, nem sequer tiveram tempo de ver o que havia acontecido e recuaram involuntariamente. Os 3 artistas marciais de 6º nível foram derrubados instantaneamente. Todos perceberam que o jovem não era poderoso apenas por causa da arma grão-mestre, mas porque ele próprio era o verdadeiro monstro. Lucian não perdeu tempo com palavras diante dos criminosos restantes. Rapidamente mudou para a respiração do vento, seu corpo ficou mais leve e ele começou a se mover a uma velocidade impressionante. Sua figura parecia fundir-se ao vento, desaparecendo do local. Sua lança cruzava a multidão, e os artistas marciais de 5º e 6º nível sequer tinham tempo de reagir antes que a lança de Lucian perfurasse seus pescoços. Cada estocada da lança ceifava a vida de um criminoso, e então ele desaparecia no mesmo instante, como um ceifador. A cada vez que Lucian reaparecia, mais um criminoso caía. Em apenas alguns segundos, o número de criminosos foi drasticamente reduzido, com membros e sangue espalhando-se pelo cômodo. O homem de terno vermelho, chocado, recuava, descrente, até que, de repente, gritou, supondo que Lucian fosse um grão-mestre, e fugiu freneticamente em direção à saída mais próxima. Lucian o notou instantaneamente e surgiu atrás dele, sem intenção de deixá-lo escapar. Mas, nesse momento, o homem de repente se virou, seu rosto mudando do pânico para um sorriso distorcido. Seu corpo explodiu em chamas, zombando com sua expressão horrenda deformada. O pânico e o medo eram apenas uma distração, enquanto ele se vangloriava de ter enganado Lucian. Vá para o inferno, grão-mestre! O homem de terno vermelho rugiu, lançando uma bola de fogo contra Lucian, com ondas de calor intensas o bastante para destruir metade de uma fábrica. Ele liberou completamente suas chamas, regozijando-se com sua criação, confiante de que Lucian havia sido reduzido a cinzas, com um sorriso insano no rosto. De repente, seus olhos se arregalaram, talvez ao ver a cena mais aterrorizante surgindo de dentro das chamas. Uma voz fria e zombeteira, como a própria morte, ecoou. Só isso? Que pena! E você chama isso de fogo? Engolindo em seco, o homem ergueu os olhos e viu Lucian parado em meio às chamas, ileso. O olhar indiferente de Lucian parecia perfurar sua alma. Ele então estendeu a mão e, com o estalo seco dos dedos, as chamas ao redor se extinguiram instantaneamente, restando apenas uma pequena centelha púrpura. Gentilmente, a centelha pousou sobre o homem de terno vermelho, e no momento seguinte, uma onda de calor ainda mais intensa explodiu, envolvendo em chamas púrpuras. O calor insuportável causou-lhe uma dor indescritível, e ele perdeu a consciência antes mesmo de conseguir gritar. O líder, que observava tudo de lado, arregalou os olhos em choque ao perceber que nem mesmo um artista marcial de 6º nível, cujo corpo era como aço e capaz de resistir a temperaturas de até 2750 graus Celsius, conseguiu suportar aquele calor. Lucian então voltou seu olhar para ele. O líder, agora completamente dominado pelo medo, ouviu a pergunta casual, quase como uma conversa trivial. Já decidiu como quer morrer? A naturalidade no tom de Lucian provocou um medo sem precedentes no líder. Enquanto isso, Alex e Chloe se aproximavam cautelosamente da fábrica, com o coração cheio de apreensão. Na entrada, encontraram 4 corpos, todos mortos com um único golpe. Alex examinou os ferimentos. Todos tinham o pescoço perfurado e, claramente, morreram instantaneamente. Chloe comentou com naturalidade, embora um pouco preocupada com a segurança de Lucian. Trocaram um olhar cúmplice, perfeitamente sincronizados, apertaram firmemente as armas e avançaram com ferocidade em direção à entrada. Ao entrarem na fábrica, ficaram estupefatos com a cena. O chão estava coberto por inúmeros corpos e o ar impregnado pelo fedor de sangue. Enquanto ainda tentavam processar o que acontecia, o líder investiu contra eles. Mas, no instante seguinte, seu corpo foi partido ao meio pela lança de Lucian. Chloe ficou olhando para Lucian, atonita, incapaz de acreditar que um artista marcial de 6º nível, no auge de sua força, foi morto tão facilmente com um único golpe. Lucian sacudiu suavemente sua longa lança, limpando sangue, e se virou para Chloe e Alex, informando com tranquilidade. Missão concluída. Preciso que vocês me ajudem a finalizar o restante do trabalho. Sua voz era tão calma, como se nada tivesse acontecido, talvez porque aquela batalha não passasse de um acontecimento rotineiro para ele. Dito isso, saiu tranquilamente da fábrica, deixando os dois no meio do salão, rodeados apenas pelos cadáveres de mais de 30 criminosos. Ambos se sentaram, abatidos, com o coração tomado pelo choque e pela incredulidade. Haviam considerado centenas de possibilidades, até mesmo preparados para morrer ali. Mas, ao retornarem, descobriram que Lucian sozinho havia eliminado todos os inimigos. Alex comentou: não é à toa que o Lucian é o principal estudioso marcial. Observando a silhueta de Lucian se afastando, entenderam que a 7ª Universidade Marcial Divina havia encontrado seu trunfo este ano. Após concluir a missão, Lucian não demorou, entrou em um táxi e seguiu de volta. No caminho, seu celular vibrou. Ao verificar as mensagens, viu Janemba apressadamente pedindo para que ele voltasse, pois alguém de outra Universidade Marcial Divina havia desafiado a Torre Divina deles. Depois de horas de viagem, ainda no táxi,
táxi, Lucian pôde sentir as mudanças em sua longa lança. Era como se pudesse ouvi-la respirar. Antes que percebesse, já havia chegado aos portões da 7ª Universidade Marcial Divina. O motorista ficou empolgado ao perceber que Lucian era estudante dali. Não só ofereceu um desconto, como ainda tentou apresentar sua filha a ele. Lucian agradeceu educadamente e caminhou pelos portões, com a mão segurando a bolsa de sua arma, refletindo sobre sua primeira missão. Havia obtido muitos benefícios. Os criminosos que matou eram implacáveis, mas tinham uma forte energia sanguínea, o que fortaleceu muito sua lança. Ele podia sentir que o processo de fusão da alma da arma havia começado. Não muito longe dali, Janemba, que aguardava ansiosamente, avistou Lucian e correu animadamente em sua direção, gritando seu nome. Carregando a longa lança nas costas, quando Janemba se aproximou, perguntou curioso: "A missão foi difícil? Deu tudo certo?" Lucian respondeu casualmente, balançando a cabeça: "Não foi difícil, só precisei matar alguns criminosos procurados." A expressão de Janemba mudou drasticamente ao ouvir isso. Seus olhos se arregalaram de incredulidade. Lucian achou que talvez tivesse assustado Janemba. Afinal, ele era apenas um calouro de 18 anos, embora um prodígio entre os colegas e estudante da universidade mais prestigiada, mas ainda assim, um adolescente. Talvez o conceito de matar fosse brutal demais para ele. Lucian estava prestes a explicar a crueldade daqueles criminosos para tranquilizar Janemba, mas foi interrompido quando os olhos de Janemba brilharam de empolgação e ele, respirando ofegante, bombardeou Lucian com perguntas. "Como foi? Foi emocionante matar esses canalhas? Foi satisfatório?" Depois de um grito animado, declarou: "Eu também quero fazer missões contra criminosos procurados. Quero sentir essa emoção de matar." Ok, pensou Lucian, surpreso com o surto violento de Janemba, começando a se perguntar seriamente se ele tinha uma predisposição genética para a violência. De repente, Janemba pareceu se lembrar de algo urgente e puxou Lucian rapidamente em direção à Torre Divina. No caminho, Lucian percebeu vários estudantes da 7ª Universidade Marcial Divina correndo na mesma direção. Ao olhar para onde iam, percebeu que todos estavam indo para a Torre Marcial Divina. Lembrou-se da mensagem que Janemba enviou mais cedo e ouviu os colegas gritando que um tal de Xia havia falhado. Enquanto todos corriam para defender a torre, outro estudante lamentava que parecia que sua universidade estava lutando para manter o controle. Os alunos apressaram-se e Lucian, movido pela curiosidade, perguntou exatamente o que estava acontecendo. Janemba se animou com a pergunta e rapidamente explicou. Durante a ausência de Lucian, a 7ª Universidade Marcial Divina enfrentou um desafio sério. Vários veteranos da 4ª Universidade Marcial Divina haviam vindo desafiar a torre deles, liderados por um indivíduo particularmente forte chamado Miao Renxiong, que ocupava o 6º lugar no ranking dos 7 santos. A maioria dos melhores veteranos da 7ª Universidade não conseguiu defendê-la, e agora era incerto se Shen Yuan, o estudante mais forte da 7ª Universidade Marcial Divina, conseguiria proteger a torre. Lucian ouviu, mas nada disso parecia importar para ele. Sua única pergunta foi: o que é o ranking dos 7 santos? Janemba explicou com seriedade. Essa lista classificava os estudantes do 2º ao 4º ano que ainda não haviam se formado em suas respectivas universidades. Cada universidade tinha o seu próprio ranking. Atualmente, Nagato e Pain eram os 2 primeiros no ranking interno da escola deles. No entanto, o ranking dos 7 santos era bem mais prestigioso, reunindo os veteranos das 7 universidades marciais divinas. Ter um nome ali significava peso, respeito. Os que entravam nesse ranking eram considerados os melhores entre os melhores, verdadeiros prodígios da nova geração. Janemba então balançou a cabeça, comentando como a 7ª Universidade Marcial Divina era relativamente mais fraca que as outras. Não havia um único estudante da 7ª Universidade no top 10 do ranking dos 7 santos. O mais próximo era Nagato, em 13º lugar. Ele suspirou, expressando dúvidas sobre a capacidade deles de defenderem a torre. Lucian ainda não se importava muito com rankings ou com os assuntos dos veteranos. Porém, quando Janemba mencionou as consequências, Lucian subitamente parou em seu caminho. As palavras de Janemba o pegaram desprevenido. Se os veteranos falhassem, a 7ª Universidade Marcial Divina estaria em uma situação crítica. Pelo próximo ano inteiro, perderiam seus privilégios de acesso à Torre Marcial Divina. Teriam que se inscrever e esperar na fila como estudantes de outras universidades e artistas marciais, podendo levar anos até conseguirem entrar novamente. Enquanto Janemba falava, de repente percebeu que Lucian havia parado, olhando para ele com uma expressão incrédula. Os olhos de Lucian se arregalaram em descrença. Ele ouviu direito? Teria que esperar anos? No instante seguinte, Lucian já havia desaparecido, deixando para trás apenas uma frase: "Isso só pode ser uma piada, né? Defender a torre? Eu mesmo vou fazer isso." Janemba assentiu automaticamente, mas logo entendeu o que Lucian acabará de dizer. Ele vai defender a torre. Janemba soltou um palavrão, depois correu animadamente em direção à Torre Marcial Divina. Enquanto isso, na Torre Marcial Divina, a área já estava lotada de estudantes da 7ª Universidade Marcial Divina. A frustração e a raiva eram evidentes em seus rostos, enquanto viam seus veteranos mais fortes sendo derrotados pelos estudantes da 4ª Universidade Marcial Divina. Aquilo não era apenas uma humilhação imensa, mas também significava a perda dos privilégios que vinham junto ao status de ser uma universidade marcial divina. Agora, a única esperança deles
apenas repousava no veterano mais forte. De repente, as portas da torre marcial divina se abriram e uma figura surgiu. Uma garota, que aguardava ansiosa do lado de fora, correu em direção ao homem, que se revelou ser Nagato. Ele cobria a testa, não tinha ferimentos visíveis, mas estava suando excessivamente e respirando com dificuldade. Estava claro, Nagato havia falhado em avançar na torre marcial divina. A garota correu para apoiá-lo, enquanto os estudantes ao redor sentiam como se o mundo deles estivesse desmoronando. O veterano mais forte havia perdido. Quem agora poderia derrotar Miao Renxiong? Olhando para o ranking da torre da 7ª universidade, viram que Miao Renxiong já havia alcançado o 21º andar. Se ele conseguisse, significaria que a universidade deles havia falhado em defender a torre. Nagato, encarando o ranking, cerrou os punhos e rangeu os dentes. Como um estudante que estudava ali há 4 anos, conhecia a torre marcial divina como ninguém, e mesmo assim, havia sido superado por um forasteiro como Miao Renxiong. Seria o abismo entre eles realmente tão grande? Droga, pensou Nagato amargamente. No meio da multidão, alguns espectadores de fora da universidade não se importavam com quem vencesse, estavam ali apenas para assistir ao espetáculo. Alguns até zombavam, dizendo que a 7ª Universidade Marcial Divina estava prestes a passar vergonha. Os estudantes próximos, ouvindo esses comentários, só podiam engolir a raiva em silêncio. De repente, os dois que conversavam sentiram uma força emanando por trás deles, empurrando-os com violência. Não apenas eles. A multidão inteira foi afastada, abrindo automaticamente um caminho de cerca de 2 metros de largura. Muitos reconheceram imediatamente. Aquilo era poder psíquico. Lucian olhou para o ranking e percebeu que ainda não era tarde demais. Sem hesitar, avançou diretamente para a torre, usando seu poder psíquico para suavemente abrir caminho. A multidão à sua frente rapidamente deu passagem. Testemunhando aquilo, todos os olhares se voltaram para Lucian, que, com a bolsa de armas nas costas, caminhava firme em direção à torre marcial divina. Muitos o reconheceram. Não era outro senão Lucian, o maior prodígio marcial. Sua reputação havia crescido rapidamente, e seus feitos já se espalhavam entre os presentes. Lucian, o maior estudioso marcial, o aluno do ano, que havia dominado todos os calouros e até mesmo derrotado a instrutora de técnicas de lança, Athena, surpreendeu a todos ao revelar que também era um mestre psíquico. Ao verem Lucian, muitos pensaram, será que ele é quem vai defender a torre? Diversos alunos da 7ª Universidade Marcial Divina vislumbraram uma centelha de esperança nele. No entanto, os estudantes da 4ª Universidade Marcial Divina zombavam, rindo da ideia de depositar suas esperanças em um calouro. Que piada, diziam, um novato desafiando o 6º colocado do ranking dos 7 santos. Ridículo. Os alunos da 7ª Universidade apenas os encararam, incapazes de encontrar uma resposta à altura. Lucian, alheio a esses comentários, pensava apenas em uma coisa. Não queria esperar anos para conseguir sua chance de entrar na torre marcial divina. Ao entrar na torre, ninguém tentou detê-lo. Lá dentro, encontrou apenas uma funcionária, uma mulher que ele reconheceu de encontros anteriores na recepção. Ele perguntou se não era mais necessário entrar na fila. Ao reconhecê-lo, a mulher exclamou surpresa, mal acreditando que Lucian, um calouro que jamais havia sequer entrado na torre marcial divina, agora estava ali para defendê-la. Sem perder tempo, ela rapidamente o registrou e abriu a porta do elevador que levava à torre. Suspirou, lamentando que aquele arrogante sujeito da 4ª Universidade Marcial Divina, Miao Renxiong, estava prestes a quebrar o recorde deles. Lucian, caminhando calmamente em direção ao elevador, tranquilizou-a. Não se preocupe, eu sozinho sou bastante. E ainda riu, dizendo, esse tal de Miao Renxiong não vai quebrar meu recorde. A mulher ficou paralisada por alguns segundos, surpresa com a confiança dele. Enquanto isso, do lado de fora, a garota que vinha perseguindo Lucian ultimamente e sua amiga haviam se reunido novamente, ofegantes, como se tivessem corrido procurando alguém. Uma delas comentou que Lucian estava realizando uma missão de grau duplo naquele momento. Decepcionada, a garota olhou para a torre marcial divina e lamentou o azar da ausência de Lucian. Sem ele, estamos destinados a perder, disse, cobrindo a testa com um gesto de desespero. Um curioso, que estava por perto, perguntou quem elas estavam procurando e se essa pessoa era realmente tão impressionante. A garota soltou um suspiro profundo. Não importa mais. Ele não está no campus. Mas, então, o olhar curioso se voltou novamente para a torre, duvidando das chances deles, especialmente porque acabavam de mandar um calouro, o recentemente famoso Lucian, para defender a torre. Inicialmente desinteressada, a garota regalou os olhos ao ouvir o nome. O quê? Lucian entrou na torre. Ela pulou, agarrou os ombros da amiga e exclamou. O Lucian entrou na torre. A outra, assustada, apontou para o painel de rankings na entrada e imediatamente todos correram para olhar. De fato, no canto inferior da tela, o nome de Lucian havia aparecido, atualmente no 1º nível. A garota, que antes estava apática, de repente se encheu de vida, os olhos brilhando com uma energia renovada. Ela olhava fixamente para o enorme painel exibindo a classificação de Lucian, com os olhos cheios de expectativa. Pulando de alegria, exclamou. Isso é ótimo, com certeza vamos ganhar. Sua felicidade foi tão intensa que lágrimas se formaram nos cantos dos olhos. A amiga, confusa, olhou para ela sem entender por que estava tão animada. Afinal, Lucian era apenas um calouro. Enquanto enxugava as lágrimas, a garota não conseguia explicar
sua confiança em Lucian. Talvez fosse apenas o orgulho de uma fã. Quando a porta do elevador se abriu, Lucian entrou em uma sala espaçosa, no primeiro nível da Torre Marcial Divina. A sala estava vazia, exceto por uma poltrona e um capacete, que vinha com instruções simples. Ao colocá-lo, o teste se iniciaria. Murmurando para si mesmo, Lucian deitou e pôs o capacete. De repente, sentiu uma sensação especial, uma que conhecia muito bem. Quando abriu os olhos novamente, encontrou-se em uma sala diferente. Examinou seu corpo e suas mãos com uma expressão curiosa. Essa sensação, embora ligeiramente diferente, era semelhante ao reino dos sonhos que ele conhecia. Então, uma figura começou a se materializar ao lado dele. Lucian se alongou, fazendo uma série de estalos com o corpo, e pensou, bem, se for assim, e concluiu consigo mesmo que, se não quebrasse o recorde da Torre Marcial Divina, estaria desonrando todos aqueles artistas marciais zumbis que ele havia derrotado no reino dos sonhos ao longo do último ano. A figura que se materializou ao lado de Lucian era a de um garoto comum, a versão jovem de Tanjiro Kamado, o famoso santo marcial de Jade. Lucian observava atentamente o jovem ao seu lado. O garoto, que parecia frágil, tinha uma constituição magra e uma aparência comum. No fundo de sua mente, Lucian se perguntava, é assim que o lendário santo marcial era em sua juventude? Nesse momento, o garoto lançou um ataque repentino. Com uma postura baixa, reuniu sua força e, em seguida, deu um poderoso pisão no chão. Como um raio, avançou em direção a Lucian. Num piscar de olhos, a mão direita do jovem atingiu com força o lado esquerdo do peito de Lucian, mas o golpe não teve efeito algum. Lucian permaneceu inexpressivo, seus olhos cintilando, como se estivesse testando a força do garoto. Com facilidade, usou sua energia interna para repelir o jovem, estimando que ele tinha o nível de um artista marcial de segundo nível. Arremessado pela força do impacto, o corpo do garoto foi gradualmente se desvanecendo, como se tivesse sofrido um golpe devastador. Lucian então olhou para o lado esquerdo de seu peito, refletindo, será que esse garoto aguentaria um dos meus socos? No fim das contas, ele deveria tratá-lo como um futuro santo marcial. Com esse pensamento, Lucian desferiu um soco gentil em direção ao garoto, que estava a vários metros de distância. Mesmo estando a mais de 10 metros, Lucian não mostrou piedade. Seu golpe parecia atravessar o espaço e o tempo, lento, mas incrivelmente rápido. A onda de choque do soco vibrava em direção ao garoto. O impacto foi devastador, fazendo o corpo do garoto se contorcer, se estilhaçar e gradualmente desaparecer no ar. Após o desaparecimento do garoto, Lucian sentiu uma leve drenagem de sua energia psíquica, como se tivesse sido absorvida pela Torre Divina Marcial e transferida para o espaço ao redor. Logo em seguida, o local onde o garoto havia desaparecido começou a dar forma a uma nova figura, aparentemente alguns anos mais velha, mais alta e mais madura. Lucian percebeu que a Torre Divina Marcial estava aumentando gradualmente o nível de dificuldade, colocando para enfrentar Tanjiro Kamado, também conhecido como Santo Marcial de Jade, em diferentes fases de sua vida. Sem dar tempo para que Lucian refletisse, o Tanjiro Kamado adolescente atacou. Dessa vez, o jovem era mais rápido e não confrontou Lucian de frente como antes. Desapareceu num borrão e reapareceu ao lado de Lucian no instante seguinte, com o punho mirando diretamente em seu rosto. Lucian bloqueou a tempo, sentindo que o golpe tinha um pouco mais de força. Então, compreendeu o segredo da Torre Divina Marcial. O punho do jovem atingiu com força a palma de Lucian, mas ainda assim, não causou danos significativos. Lucian permaneceu inexpressivo, neutralizando o ataque com facilidade. Com um leve apertar do punho e um chute suave, a figura do jovem começou a se desvanecer novamente. Como antes, a Torre Divina Marcial absorveu mais um pouco de sua energia psíquica. Dessa vez, Lucian pôde sentir claramente a energia sendo extraída e absorvida pela torre, exatamente no mesmo ponto onde havia derrotado Tanjiro Kamado anterior. Logo, outra nova forma se materializou. Lucian olhou atentamente para a figura recém-aparecida, com um leve sorriso no canto dos lábios. Falando consigo mesmo, disse, cada vez que derroto um oponente na Torre Divina Marcial, ao invés de receber uma recompensa, minha energia psíquica continua sendo drenada. Agora ele finalmente compreendia. Ele havia se perguntado como os desafios da Torre Divina Marcial eram possíveis. Como a torre e a vontade de um santo marcial conseguiam prover esses testes para inúmeros artistas marciais ao longo dos anos sem se esgotar. Lucian refletiu e finalmente entendeu. Cada nível da torre extrai uma porção da energia psíquica do artista marcial para despertar a vontade do santo marcial armazenada dentro dela e para gerar novos oponentes. À medida que os desafios aumentam, os oponentes se tornam mais poderosos, exigindo mais energia psíquica, fortalecendo continuamente a vontade do santo marcial. Talvez a energia psíquica gasta pelos artistas marciais
seja muito maior do que o esperado, e por isso a vontade do santo dentro da torre é tão vasta. Essa revelação fez Lucian compreender o motivo pelo qual a taxa de admissão da 7ª Universidade Divina Marcial era sempre mais baixa que a das outras 6. As outras torres haviam sido estabelecidas muito antes, o que significa que acumularam energia e desafios até alturas inimagináveis, tornando a vontade dos santos nelas ainda mais poderosa. Apesar de Tanjiro Kamado ser o fundador da 7ª Universidade Divina Marcial, ele era o único santo marcial vivo entre as 7 universidades. Os outros 2 santos marciais vivos não estavam ligados a nenhuma universidade. Em teoria, Lucian acreditava que Tanjiro Kamado supervisionava todos os assuntos das 7 universidades, e qualquer um que quebrasse o recorde da Torre Divina Marcial de qualquer universidade poderia ser convocado por Tanjiro Kamado e se tornar seu discípulo. Com isso em mente, Lucian não perdeu tempo. Olhando para a nova forma coalescida de Tanjiro Kamado, ele avançou subitamente e o derrotou com um único golpe de cotovelo. Lucian refletia sobre sua análise. Se a teoria de Lucian sobre a Torre do Marcial Divino estivesse correta, então a origem do Reino dos Sonhos talvez também seguisse um princípio semelhante. O Reino dos Sonhos poderia ter sido construído com base na vontade de um ou vários poderosos santos marciais. Lucian refletia sobre as diferenças entre o Reino dos Sonhos e a Torre do Marcial Divino, percebendo que a sofisticação do Reino dos Sonhos superava em muito a da Torre. Em sua visão, o futuro traria uma quantidade esmagadora de artistas marciais poderosos, e o próprio poder do Reino dos Sonhos já indicava isso, considerando a quantidade ainda maior de artistas marciais do futuro. Levando em conta que ele está apenas dentro dos 200 primeiros anos marciais, com os atuais picos sendo santos marciais, o futuro promete incontáveis santos marciais de 9º nível, e até artistas marciais de 10º e 11º níveis. Se a vontade desses indivíduos fosse integrada em um único mundo espiritual, quão imenso seria esse poder? Lucian especulava que o projeto da Semente de Fogo poderia conter segredos ainda mais ocultos do que aquilo que ele havia visto ou conhecido. Continuando a derrotar diferentes versões de Tanjiro Kamado na Torre Marcial Divina, Lucian ainda não havia encontrado um oponente que resistisse sequer a um de seus golpes. Cada vitória resultava na extração de mais energia psíquica, mas isso só alimentava ainda mais seu desejo. Desta vez, Tanjiro Kamado apareceu mais velho, talvez alguns anos mais velho que Lucian. Empunhava uma espada, mostrava domínio da técnica de espada e aparentava estar em seu último ano na universidade. Sem hesitar, Lucian atacou. Desta vez, ele pôde sentir que Tanjiro Kamado estava no pico do 5º nível, quase no 6º. No entanto, como antes, não conseguiu resistir nem a um único soco de Lucian. Nas próximas aparições, Tanjiro Kamado foi surgindo cada vez mais velho e forte. Ao ver isso, Lucian começou a questionar por que ele fora escolhido pelo Reino dos Sonhos e quais significados mais profundos estariam por trás disso. Então surgiu o Tanjiro Kamado de 25 anos, já no 6º nível. Lucian percebeu um aumento significativo em sua força, mas ainda era insuficiente para resistir a seu golpe. Inspirando profundamente, Lucian afastou os pensamentos caóticos e se concentrou totalmente no desafio à sua frente. A força crescente de Tanjiro Kamado, lutando contra santos marciais de diferentes eras, só aumentava sua empolgação. Como nas vezes anteriores, sua energia psíquica foi extraída e uma nova figura se materializou. Dessa vez, Lucian sentiu uma aura diferente. Um homem calmo, estável e resoluto, com cerca de 30 anos, cabelos longos e soltos, espada em mãos, olhos cheios de seriedade e resiliência. O Tanjiro Kamado de 30 anos. Agora um artista marcial no pico do 6º nível, mestre em técnicas de espada, era considerado o mais forte de sua geração, abaixo apenas de um grande mestre. Lucian observou o homem quase de meia-idade, mas ainda jovem, e seus olhos brilharam de curiosidade. Ele se lembrava do florescer tardio de Tanjiro Kamado, que não mostrará talento extraordinário na juventude, mas brilhou na meia-idade. Diante do futuro santo marcial, o prodígio de 30 anos, Lucian se perguntava qual seria o verdadeiro limite do poder de Tanjiro Kamado. Agora ambos estavam no mesmo nível, pico do 6º. Suas forças deveriam ser comparáveis. Ao pensar nisso, Lucian ficou mais sério. Seu corpo irradiava uma luz dourada ofuscante, e era envolto por uma aura flamejante que explodia como um tsunami. Olhando para Tanjiro Kamado, que estava à sua frente, sorriu. Lucian decidiu não usar sua lança, preferiu lutar apenas com as mãos nuas. Achava que usar a lança seria injusto, como se fosse bullying. Ironicamente, parecia ter se esquecido de que, momentos antes, havia socado uma versão de 12 anos do mesmo garoto, e agora estava preocupado com injustiça. Do lado de fora, o placar da Torre do Marcial Divino causava alvoroço. Quando Lucian entrou na torre, os estudantes viram mudanças incríveis no ranking. Miao havia vencido o 21º nível e avançado para o 22º, causando uma onda de choque. Os estudantes da 7ª Universidade do Marcial Divino estavam com expressões mistas, surpresa e inquietação. Miao não só havia superado os 2 alunos veteranos mais fortes da geração, como também estava perto do recorde histórico da universidade. Se Miao conseguisse avançar ainda mais, seria uma humilhação significativa para a 7ª Universidade. Nagato, olhando o placar, tremia. Sua incapacidade de proteger o recorde era uma vergonha enorme. Sentia-se impotente.
Mal havia durado 1 minuto no 20º nível, enquanto Miao já estava no 22º. Seria a diferença de força entre eles tão grande assim? Sua companheira ao lado consolou rapidamente, dizendo que Miao jamais conseguiria vencer o 22º nível, pois teria que enfrentar o lendário santo marcial de Jade no auge do 6º nível. Com um olhar mais sério, ela acrescentou: isso não é uma tarefa fácil para ninguém. Nagato concordou com a cabeça, mas sua expressão permaneceu grave. Preocupado, perguntou: e se Miao conseguir passar, mesmo que seja por sorte, ele se tornará o centro das atenções da nossa universidade? A garota não respondeu, apenas soltou um suspiro profundo. Nesse instante, um grito surgiu da multidão. Alguém se surpreendeu com a velocidade impressionante de Lucian ao subir na torre do Marcial Divino. Todos os olhos se voltaram para o placar. O nome de Lucian subia rapidamente. A garota que o seguia desde o início também olhou para o placar, vendo que Lucian já estava no 12º nível. Em um piscar de olhos, ele já havia alcançado o 15º, e em poucos minutos, chegou ao 21º, quebrando o recorde de Nagato. Nagato levantou-se em choque, cerrando os punhos, impressionado com a velocidade de Lucian. Fez cálculos mentais e murmurou: isso levou menos de 30 segundos por nível. Como isso é possível? Logo depois, Lucian alcançou o 22º nível, enquanto Miao estava exausto, ofegante, com o corpo coberto de suor. Lucian, por outro lado, parecia calmo e relaxado. Dentro da torre, Lucian desferiu um soco poderoso e obliterou seu oponente. Com isso, o placar foi alterado mais uma vez. Do lado de fora, os sussurros e murmúrios cessaram, e tudo caiu em um silêncio arrepiante. Quando os estudantes da 4ª Universidade do Divino Marcial viram que Lucian havia avançado com sucesso para o próximo nível, superando Miao no ranking, começaram a xingar em voz alta. Estavam céticos quanto a um calouro ser capaz de derrotar o estudante veterano mais forte deles. Todos se reuniram diante do placar, incrédulos. Achavam que havia algo de errado. De repente, um deles se virou e gritou, acusando a 7ª Universidade do Divino Marcial de trapaça, dizendo que haviam manipulado as pontuações na torre do Divino Marcial. Os alunos da 7ª Universidade do Divino Marcial ignoraram as acusações, mas também estavam surpresos com o desempenho de Lucian. Todos tinham a mesma pergunta na cabeça: como Lucian conseguiu isso? Justo quando alguns alunos da 4ª Universidade estavam prestes a investigar se Lucian havia trapaceado, uma funcionária apareceu com uma expressão de desprezo. Ela zombou dos estudantes, dizendo que o núcleo da torre do Divino Marcial era vontade do próprio Santo Marcial. Eles estavam insinuando que o Santo Marcial era cúmplice de trapaça? O aluno que havia causado a confusão engoliu seco. Uma acusação tão séria jogada de volta o fez mudar rapidamente o tom. Esclareceu que não estava acusando o Santo Marcial, apenas achava os resultados inacreditáveis e que tinham todo o direito de questioná-los. Enquanto a funcionária voltava a olhar para o placar, Lucian já havia alcançado o 25º nível. Ela exclamou surpresa: meu Deus, Lucian estabeleceu um novo recorde histórico. Uma garota de coque no cabelo, que antes era cética em relação a Lucian, agora havia virado uma fã, curiosa sobre a verdadeira força dele e como podia ser tão poderoso. Ao lado dela, a garota perseguidora que vinha acompanhando o progresso de Lucian cerrou os punhos de empolgação, os olhos fixos no ranking. Uma voz dentro dela gritou: esse é o meu ídolo, esse é o Lucian que eu conheço. Janemba, que chegou atrasado e também estava entre a multidão, murmurou surpreso: o irmão Lu é realmente incrível. À medida que o barulho ao redor diminuía, um silêncio estranho tomou conta de toda a praça. Algumas pessoas, tremendo, pegaram seus celulares ansiosos para registrar aquele momento histórico. Todos queriam saber o que estava acontecendo dentro da torre do Divino Marcial. Infelizmente, não havia transmissão ao vivo, mas embora eles não pudessem ver, nós podemos. Siga comigo e vamos descobrir o que está acontecendo dentro da torre. Dentro da torre do Divino Marcial, os poderosos punhos de Lucian mais uma vez acertaram Tanjiro Kamado, atravessando seu corpo e o derrotando. O futuro Santo Marcial, agora com 30 e poucos anos, ainda estava no auge do 6º nível, mas já havia desenvolvido completamente sua própria vontade de grande mestre, e sua esgrima havia alcançado o reino do controle, sem dúvida sendo mais forte abaixo dos verdadeiros grandes mestres. Lucian pensou consigo mesmo que, se isso tivesse acontecido apenas algumas semanas, quando ele ainda não havia dominado completamente sua força física na sala de treinamento de armas de combate corpo a corpo, ele jamais teria conseguido dominar assim, ainda mais sem usar sua lança e confiando apenas em sua força física. Lutar contra Tanjiro Kamado nesse período teria sido difícil. Enquanto refletia, sua energia psíquica foi mais uma vez sugada, dessa vez muito mais do que antes, a ponto de até ele sentir uma leve dor de cabeça. Ele respirou fundo, pensando consigo mesmo que a torre do Divino Marcial cobrava um preço bem alto. Qualquer outro estudante teria sido esgotado completamente nessa etapa.
mas fazia sentido, considerando que seu próximo oponente provavelmente seria Tanjiro Kamado, no nível de grande mestre. E Lucian estava certo. Virando-se para o lado, ele viu a figura de Tanjiro Kamado se manifestando a poucos metros de distância, flutuando no ar. Essa versão de Tanjiro parecia bem mais velha, com cabelos parcialmente brancos e barba, apesar da pele ainda jovem e lisa. Seus olhos pareciam enxergar tudo, e sua expressão era muito mais calma e relaxada. A aura de um grande mestre era significativamente diferente da anterior, afiada como uma lâmina, forçando Lucian a proteger o rosto com os braços enquanto mal conseguia manter os olhos abertos. Ele respirou fundo, com o rosto coberto de suor. Grandes mestres também variam em força, e Tanjiro Kamado, que se tornou um grande mestre aos 42 anos e lutou contra 8 outros grandes mestres no mesmo mês, vencendo 7 e empatando uma, era sem dúvida um dos mais fortes de sua época. Ao relembrar esse histórico, Lucian sabia que, mesmo como grande mestre, Tanjiro ainda era uma força temível. E agora, o verdadeiro desafio estava diante dele. Mas isso não o intimidou. Lucian explodiu com toda sua força, e uma luz dourada ofuscante surgiu ao seu redor, como vários sóis se levantando. Tanjiro permaneceu calmo, mas também sacou sua arma. Com os olhos cheios de intenção de batalha, Lucian se perguntou se a lâmina de Tanjiro Kamado seria capaz de partir seu sol ao meio, ou se seria queimada até virar cinzas primeiro. Num instante, Lucian se transformou num sol dourado em chamas, desferindo um soco poderoso e avançando contra Tanjiro. Às vezes me pergunto se Lucian também comeu a Mera Mera no Mi. Lucian tinha seu orgulho. Hoje, queria testar sua força como um artista marcial de 6º nível contra um grande mestre de 7º nível, um lutador que depois se tornaria um santo marcial. Não havia muita técnica aqui, apenas um soco direto e decidido. Ele fechou os dedos, transformando-os num punho, e o lançou contra Tanjiro Kamado, que enquanto permanecia firme, Tanjiro Kamado se manteve calmo e lentamente ergueu sua longa espada. A lâmina em suas mãos irradiava uma força incrivelmente poderosa. Num instante, as pupilas de Lucian se contraíram ao ver o corte afiado vindo em sua direção, impossível de desviar. Testando também seus próprios limites, Lucian manteve-se firme. O poderoso golpe deixou um longo corte atravessando a sala. Ele tentou bloquear com os punhos, mas o impacto destruiu sua energia interna e as chamas ao seu redor, deixando ferimentos leves em seus pulsos. Lucian enxugou o suor da bochecha e sorriu. Diante de um oponente tão formidável, quão empolgante seria vencê-lo? Seu espírito de luta só aumentava. Ele sabia que apenas sob a pressão entre a vida e a morte poderia se tornar mais forte. Então, ele recuou alguns passos, sentindo que estava um passo mais próximo do segundo estágio de seu caminho marcial perfeito. Respirou fundo e executou sua técnica de movimentação no reino do controle. Num instante, sua velocidade atingiu o pico, movendo-se tão rápido que era praticamente invisível a olho nu, aproximando-se rapidamente de Tanjiro Kamado. Tanjiro, impassível, ergueu novamente a longa espada com ambas as mãos e desferiu outro golpe feroz. Assim que a primeira lâmina desceu, ele a seguiu com um corte ascendente, lançando 2 ondas de espada na direção de Lucian. O corpo de Lucian foi mais uma vez envolto em chamas, todas se concentrando em seu punho direito. Revestido por uma camada de energia interna, ele canalizou todo o seu poder em um único ponto, como se realmente segurasse um sol nas mãos. Combinando isso com sua técnica de respiração flamejante e a técnica estelar, ele liberou os 10 sóis no céu. Enquanto isso, no escritório do vice-diretor da 7ª Universidade Marcial Divina, ele estava sentado à mesa, segurando um documento recém-entregue. Tratava-se da missão de nível a duplo que Lucian havia participado recentemente. Quanto mais lia, mais espantado ficava. A missão havia sido reclassificada como de nível AAA, pois envolvia 8 artistas marciais de nível 6, 2 deles no auge desse nível. Todos foram derrotados por Lucian e, segundo o relatório, foi uma vitória esmagadora. Junto ao documento, havia uma carta de 10.000 palavras escrita pelo chefe da polícia da cidade, cheia de elogios a Lucian. Respirando fundo para se acalmar, o vice-diretor se recostou na cadeira, balançando a cabeça com um sorriso. Ele pensou que Lucian levaria algum tempo até se destacar, mas ali estava ele, surpreendendo novamente. O calouro mais forte, o melhor bolsista marcial do país. Dominou todos os novos alunos no primeiro dia, derrotou veteranos e até instrutores de armas corpo a corpo. Agora, havia completado sozinho uma missão de nível AAA. O poder de combate de Lucian era imbatível entre seus pares. Isso fez o vice-diretor lembrar do próprio diretor da universidade anos atrás. Talvez Lucian fosse até mais forte. Se ele já era tão poderoso agora, o que aconteceria quando atingisse o nível de grande mestre? O vice-diretor pensou que o diretor Tanjiro Kamado certamente ficaria interessado. Apesar de não aparecer em público há anos, ele sempre esteve atento aos assuntos da 7ª Universidade Marcial Divina. Como vice-diretor, cabia a ele relatar esses casos ao diretor Tanjiro. Pensando nisso, ele sentia que a força e talento de Lucian eram suficientes para chamar a atenção do diretor. Justo quando se preparava para ligar para Tanjiro Kamado, um funcionário da Torre Marcial Divina entrou correndo, alarmado, relatando uma emergência na torre. O vice-diretor suspirou, ajustou os óculos e pensou que provavelmente os resultados da torre haviam saído. Com calma, disse que a competição na Torre Marcial Divina era uma regra criada pelo próprio santo marcial para estimular a disputa. Embora fosse um pouco constrangedor, não havia nada que pudesse fazer.
instruindo o funcionário a informar as autoridades da quarta Universidade Marcial Divina. Caso a dele estivesse perdido, decidiu não comparecer pessoalmente. Seu tom, no entanto, ficou um tanto abatido ao final. Mas o funcionário ficou confuso e perguntou: quarta Universidade Marcial Divina? O que eles têm a ver com isso? Foi o próprio Lucian da nossa universidade que quebrou o recorde da Torre Marcial Divina. E agora ele alcançou o 26º andar. O quê? Exclamou o vice-diretor, chocado. Ele parou por um instante, sua respiração acelerando e de repente desapareceu. Os documentos sobre sua mesa voaram para todos os lados e o vidro atrás dele se estilhaçou. O vice-diretor atravessou a janela, voando em direção à Torre Marcial Divina. Cenas semelhantes aconteceram em vários outros escritórios próximos. Vários indivíduos romperam janelas e voaram rumo à torre. Alguns estudantes próximos sentiram a pressão, uma aura de grandes mestres. Olharam para cima e viram vários vice-diretores da própria sétima Universidade Marcial Divina indo todos na mesma direção, a Torre Marcial Divina. Por que usariam a porta se podem simplesmente quebrar a janela e voar direto? Comentou um estudante. Provavelmente nem precisam mandar consertar as janelas, já que todos nós temos certeza de que Lucian vai continuar nos surpreendendo. Fora da torre do Marcial Divino, todos os estudantes observavam com admiração o painel de classificação de poder da torre. De repente, alguém desceu do céu, quebrando o silêncio sombrio. Era ninguém menos que o vice-diretor Albert. Ao ouvir que Lucian havia quebrado o recorde da torre do Marcial Divino, ele explodiu pela janela e chegou à torre quase instantaneamente. Sua chegada causou comoção e exclamações. Logo atrás dele, vieram outros 3 vice-diretores, uma mulher de cabelos longos, um velho corpulento com barba e uma figura encapuzada dos pés à cabeça. Ao aterrissarem, uma nuvem de poeira se ergueu. Todos eram grandes mestres de nível 7. Os estudantes se surpreenderam, mas logo entenderam. Seria estranho se os vice-diretores não tivessem sido alertados pelo feito de Lucian. Os vice-diretores trocaram olhares e acenaram levemente com a cabeça, antes de voltarem sua atenção unânime para o painel de classificação. Quando souberam da notícia no escritório, Lucian havia acabado de alcançar o 26º andar. Em poucos minutos, ele subiu mais um nível, fazendo até os grandes mestres engolirem seco, em choque. Cada um deles se lembrou das palavras deixadas pelo Santo Marcial. Aqueles com 30 anos ou menos que superarem o 23º nível serão convocados pelo Santo Marcial. Quem ultrapassar o 24º receberá 3 dias de orientação. E quem superar o 25º nível terá a chance de se tornar seu discípulo e herdeiro de seus ensinamentos. Todos voltaram os olhos para a torre, com expressões complexas. Pensavam a mesma coisa. O que fazer agora que Lucian havia alcançado o 27º nível? O vice-diretor Alberg foi o primeiro a romper o silêncio, ordenando que, assim que Lucian saísse, o diretor fosse informado imediatamente e que o próprio Santo Marcial tomasse a decisão. Os demais vice-diretores concordaram sem objeções. A conversa foi breve e direta, mas os alunos próximos ouviram. Falaram com inveja. Lucian pode se tornar diretamente discípulo do Santo Marcial. Outro estudante, ao lado, interrompeu. Isso não é só uma possibilidade, é uma certeza. O recorde da Torre do Marcial Divino foi quebrado e talvez ninguém o supere por décadas. Janemba, ouvindo as discussões, sorriu e comentou: Lucian deveria ser chamado de o calouro mais forte. Nesse momento, todos se lembraram. Se não fosse por Janemba, quase teriam esquecido que Lucian ainda era um calouro, recém-ingressado na universidade há apenas um mês. Olhando para o topo da torre, Janemba pensou: irmão Lu, você é incrível. Nessa vida, acho que só posso te admirar de longe. Depois de refletir, decidiu que ser fã não era tão ruim assim. Talvez um dia pudesse contar aos netos que estudou na mesma turma que Lucian. De repente, alguém ao lado roía as unhas e murmurou: Lucian é assustador. Apareceu do nada, sem aviso nenhum. Esse comentário foi ouvido por uma jovem ao lado, a garota que o seguia por toda parte e se tornará sua fã. Ela imediatamente tirou o celular e abriu o fórum da escola, mostrando ao aluno. Ela havia postado muitas coisas sobre Lucian, mas ninguém acreditava nela. Foi reportada tantas vezes que teve a conta banida do fórum. Naquele momento, os 3 tópicos mais comentados no fórum da escola eram todos sobre Lucian. Lucian superando o 5º estágio na sala de treino de armas de combate. A avaliação do professor sobre a técnica de lança de Lucian, considerando-a acima do reino da nuance. Lucian completando sozinho uma missão de nível AAA. O aluno tomou o celular e começou a ler com atenção. A garota não se importou, estava feliz por ter descoberto a força de Lucian antes dos outros. Enquanto lia os posts e assistia aos vídeos, uma mistura de choque e conflito interior tomava conta dele. Lucian sempre fora forte, mas como muitos, ele nunca quis admitir, talvez por orgulho ou por inveja. Lucian era como um gigante, e eles pareciam tão pequenos. Enquanto isso, Lucian, completamente alheio ao que se passava fora da torre, enfrentava um inimigo extremamente poderoso. Ele murmurou: a disputa de artes marciais
vez, o embate de vontades marciais. Era uma oportunidade rara e valiosa para refinar sua vontade de grande mestre. Coberto de feridas, roupas rasgadas, poeira, sangue nos lábios e no rosto, Lucian estava gravemente ferido. De joelhos, com o corpo curvado e respirando com dificuldade, o peito subindo e descendo, Lucian olhou para o grande mestre Tanjiro Kamado. Mesmo sabendo que Tanjiro já não podia responder, ele declarou com sinceridade: "Você é forte, mas no fim, fui eu quem venceu." A espada longa de Tanjiro Kamado estava em pedaços e metade de seu corpo havia sido destruída. Lutar desarmado contra um grande mestre armado, aquele que seria o futuro santo marcial, não foi tarefa fácil. Durante a batalha, várias vezes Lucian achou que seria partido ao meio. Apesar de estar em um estado deplorável, Lucian saiu vitorioso. Atrás de Lucian havia uma enorme cratera, evidentemente criada por um poderoso golpe de espada de Tanjiro Kamado. No fim, Lucian foi quem quebrou a espada de Tanjiro Kamado e destruiu metade de seu corpo. A figura de Tanjiro começou a desaparecer lentamente e Lucian imediatamente se sentou de pernas cruzadas, iniciando sua técnica de respiração natural para recuperar estamina, energia psíquica e curar seus ferimentos. Após alguns minutos, seus ferimentos físicos estavam em grande parte cicatrizados. Sua respiração estabilizou e seu corpo se sentia mais leve e cheio de vida. Lucian respirou fundo e olhou para as próprias mãos. Sua nova técnica estava quase concluída, e ele sabia que mais uma batalha de vida ou morte seria suficiente para solidificá-la por completo, preparando para avançar oficialmente ao 7º nível de Grande Mestre. Logo, uma nova figura surgiu. Desta vez era o Grande Mestre Tanjiro Kamado, que agora parecia muito mais velho, mas emanava uma aura várias vezes mais forte. Lucian ficou surpreso ao perceber que a Torre do Marcial Divino não drenou sua energia psíquica dessa vez. Ele deduziu que devia ser uma reserva acumulada pela torre, já que mesmo um Grande Mestre talvez não tivesse energia suficiente para materializar a figura de um Grande Mestre tão poderoso. Lucian se levantou, se alongou e andou um pouco, pensando que esse sim era o verdadeiro poder da Torre do Marcial Divino. Em seguida, abriu a caixa de armas que ainda não havia usado e rapidamente montou uma longa lança com sua energia psíquica. Encarando a aura cada vez mais poderosa de Tanjiro Kamado, Lucian não demonstrou nenhum sinal de hesitação. Estava calmo e confiante. Sorriu e disse: "Agora é a hora de testar meus verdadeiros limites." Com isso, começou a caminhar lentamente na direção de Tanjiro Kamado. Fora da Torre do Marcial Divino, em meio à multidão ansiosa e pasma, o painel de classificação foi atualizado novamente. O nome de Lucian apareceu no 28º nível. Todos os olhares se voltaram para o painel, mas um silêncio incomum tomou conta do lugar. Não apenas os estudantes, mas até mesmo os 4 vice-diretores permaneceram completamente em silêncio. O vice-diretor Albergue olhou para os outros 3 e percebeu que todos engoliram em seco, com os olhos arregalados. Estavam plenamente conscientes do que alcançar o 28º nível significava. Aquilo faria qualquer um tremer até os ossos. Naquele momento, um novo recorde havia sido oficialmente estabelecido. A excitação se espalhou pela multidão. Todos eram testemunhas da história. Os estudantes correram ao mesmo tempo em direção à entrada da Torre do Marcial Divino, ansiosos para serem os primeiros a ver aquele que chegou ao topo da torre e marcou seu nome na história da 7ª Universidade do Marcial Divino. Todos os olhares se voltaram do painel para a entrada da torre, cheios de expectativa para receber Lucian. Finalmente, alguém surgiu, mas não era Lucian. Era um estudante alto, com tatuagens no rosto. Ele parou na entrada da torre, atônito com a multidão que o aguardava. Por um momento, pensou que toda aquela comoção fosse por causa dele. Um sorriso surgiu em seu rosto. Começou a imaginar as belas calouras querendo namorá-lo, e os aplausos estrondosos que o receberiam ao sair da torre. Mas não demorou muito para perceber que havia algo errado. Os olhares lançados a ele eram estranhos, quase como se olhassem para um tolo. Ainda assim, ele não se importou, mergulhado em sua fantasia. Tão imerso em seus devaneios, não percebeu 2 garotas na multidão cochichando, comentando como o sorriso de Miao era assustador e nojento. Miao, ainda alheio ao fato de que era como aquele cara irritante que bloqueia a tela do cinema com a cabeça gigante, não notou alguém se aproximando por trás. Um jovem carregando uma caixa de armas se aproximou e pediu que Miao saísse da frente. Miao, ainda perdido em sua imaginação, não respondeu. Lucian balançou a cabeça, colocou a mão no ombro de Miao e o empurrou gentilmente para o lado. Não usou nem 1% de sua força, mas mesmo assim, Miao rodopiou várias vezes no ar antes de cair no chão. Inicialmente, Miao ficou atordoado, sem entender como foi parar ali. Pensou que tivesse sido atacado pelas costas enquanto estava distraído. Sentindo-se envergonhado e furioso por ter sido visto por tanta gente naquela situação, virou-se pronto para descontar sua raiva em quem o havia empurrado. Mas então ouviu vários aplausos e gritos de comemoração. Olhou para as costas de Lucian, e quando estava prestes a dizer algo, Lucian se virou e disse calmamente: "Você estava no caminho."
O rosto de Miao era puro choque. Ele havia sido simplesmente empurrado para o lado e caiu no chão com um baque. Como o melhor aluno da 4ª Universidade do Divino Marcial, ele jamais havia sido tratado assim. Tomado por uma fúria crescente, Miao xingou alto e partiu para cima de Lucian com um soco. Sentia-se humilhado diante de centenas de estudantes e acreditava que Lucian havia roubado seu momento de destaque. Ele não se conteve, atacou com força total. O impacto foi tão intenso que criou uma onda de choque, levantando poeira e cegando os estudantes ao redor. Quando a poeira baixou, Miao estava suspenso no ar, a poucos centímetros do chão, com o corpo tremendo. Lucian segurava-o pelo pescoço, como se fosse um pintinho. Miao se debatia, tentando puxar o braço de Lucian, mas era inútil. Parecia preso por um torno de ferro. Ele mal conseguia acreditar na força daquele estudante aparentemente inofensivo. Lucian o olhava com curiosidade e perguntou por que ele achava aceitável bloquear o caminho. Incapaz de responder, Miao revirou os olhos e desmaiou. Vendo que a baba de Miao quase caía em sua mão, Lucian simplesmente o jogou de lado, como se fosse um saco de lixo. Mas é claro, não jogue lixo no chão em casa, pessoal. Segundos depois, os estudantes da 4ª Universidade, que haviam vindo com Miao, assistiam a cena em total descrença. Correram para ver seu estado e o encontraram desacordado, com o traseiro virado para cima, uma pose patética. A multidão olhou para Miao, mas logo todos voltaram seus olhos para Lucian. Cada rosto refletia uma emoção diferente: choque, admiração, medo. Todos os olhares estavam nele, enquanto Lucian caminhava lentamente para fora da torre do Divino Marcial. Aquele momento provavelmente se tornaria inesquecível para todos ali. O nascimento de uma lenda. Por muitos anos, a 7ª Universidade do Divino Marcial estaria cheia de histórias sobre Lucian. Janemba foi o primeiro a romper o silêncio, gritando com empolgação: "Vocês viram aquilo?" E então anunciou com orgulho: "Esse é o poder do meu irmão." Lu completou: "O próximo passo é o domínio total da capital real e das 7 universidades do Divino Marcial." A era de Lucian começou. Os estudantes da 7ª Universidade explodiram em aplausos. Estufavam o peito de orgulho. Até os calouros que haviam sido derrotados por Lucian no mês anterior sentiam sua frustração e humilhação se dissolverem naquele instante. Lucian não demonstrava muitas emoções, mas por dentro estava satisfeito. Desde que entrou na torre, já previa esse desfecho. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Talvez ser reconhecido publicamente também fosse parte do caminho das artes marciais. Nagato, observando de longe, sorriu amargamente. Já imaginava que seria superado por Lucian, só não pensava que seria tão rápido. Balançando a cabeça, concluiu que rankings como de aluno veterano ou mesmo de santo não significavam mais nada para alguém como Lucian. Ele almejava algo muito maior. Mesmo assim, Nagato sentia orgulho. Lucian havia trazido glória à escola. O vice-diretor Albergue e os outros 3 vice-diretores apenas trocaram olhares e se retiraram em silêncio. Antes de sair, Albergue recitou suavemente um poema da dinastia Tan, vestido com trajes juvenis, galopando com cavalos furiosos, contemplando as flores de Shangyan num só dia. O poema expressava a energia vibrante da juventude e a beleza efêmera das experiências da vida, algo que, segundo ele, descrevia Lucian perfeitamente naquele instante. Ele riu sozinho, sentindo que aquele momento pertencia aos estudantes e que eles, como autoridades, deviam se retirar. Não muito longe dali, 2 alunos de outra universidade observavam. Um deles, um jovem, ficou surpreso ao ver o novo recorde da torre. Ao notar os estudantes das universidades do Divino Marcial comemorando e aclamando aquele jovem calouro, comentou com a colega: "Vamos procurar sua ex-colega? Melhor ir para um lugar mais calmo." Yang, com as bochechas levemente coradas e os olhos brilhando, sorriu com doçura olhando para Lucian à distância. "Não precisa, já o encontrei." Segundos depois, o cabelo dela caiu sobre os ombros, seu rosto assumiu uma expressão triste e seu olhar ficou distante, melancólico. Estavam a poucos passos um do outro, mas a distância emocional entre ela e Lucian parecia intransponível. Outro estudante ao lado, ao notar o que Yang quis dizer, parou surpreso. Então aquele calouro lendário era um antigo colega dela? Sem dizer mais nada, Yang se virou e começou a se afastar, ainda olhando para Lucian, cercado por todos. Um dos veteranos que a acompanhava riu e fez uma piadinha, dizendo que ela estava sendo vaidosa. Yang ficou em silêncio por um momento e, com um sorriso amargo, respondeu: "Talvez você tenha razão. Ela queria muito encontrá-lo, mas agora, talvez fosse melhor apenas seguir em frente." O jovem diante da torre era agora o centro das atenções, tão brilhante que parecia inalcançável. Yang sentia que talvez nunca estivesse à altura dele. O veterano correu para alcançá-la, segurando seu braço, tentando acalmá-la. "Ei, foi só uma brincadeira." Mas em sua mente, ele também estava em choque. Talvez essa fosse a chance perfeita para ele se aproximar de Yang, agora que ela estava vulnerável. No entanto, Yang afastou friamente sua mão, demonstrando o quanto desprezava a atitude leviana dele. Ela agradeceu por tê-la levado até seu antigo colega de classe, mas deixou claro que gostaria que ele medisse suas palavras e ações dali em diante. O veterano, desdenhoso, se preparava para retrucar, quando de repente uma mão enorme surgiu do nada e agarrou sua cabeça. Em um instante, ele sentiu seu corpo sendo erguido do chão. Uma voz próxima ao seu ouvido perguntou calmamente: "Você não ouviu quando ela disse para se afastar?" E logo em seguida: "Ou será que é surdo?" Quando conseguiu virar o rosto, viu um jovem corpulento
corpulento com uma lança enorme nas costas, que o segurava no ar como se fosse uma criança. Desesperado, o veterano começou a gritar. Janemba, com um sorriso sombrio, o fitou e rosnou. Nunca mais coloque a mão na garota do irmão Lu. Após uma pequena lição, o estudante veterano jazia no chão, todo machucado, com o rosto inchado, lágrimas escorrendo dos olhos e apenas alguns dentes restantes. A cena era até patética. Janemba, por outro lado, olhou para o próprio punho e murmurou frustrado. Por que eu ainda não consigo fazer isso com a mesma presença dominante do Lucian? Ele percebeu que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Então, como se lembrasse de algo importante, virou-se para Yang com uma expressão séria e passou um recado de Lucian. Ele pediu para você esperar um pouco, para jantarem juntos. Yang piscou, surpresa. Você é amigo do Lucian? Perguntou. Janemba abriu um sorriso largo. Mais do que isso, ele é como um irmão mais velho para mim. Disse ainda que Lucian a havia notado mais cedo, mas como estava cercado de gente, mandou Janemba no lugar dele. Com entusiasmo, Janemba convidou para um lugar mais tranquilo, chamando-a de cunhada. O rosto de Yang ficou levemente corado com o apelido. Apesar de feliz, ela corrigiu. Eu e Lucian não temos esse tipo de relação. O veterano caído olhou para os dois com choque nos olhos, finalmente entendendo que Lucian era mesmo o ex-colega de Yang. Seu corpo estremeceu com a revelação. No dia seguinte, no escritório do vice-diretor, Albergue começou elogiando o desempenho de Lucian, dizendo-se impressionado com o fato de ele ter quebrado o recorde histórico logo na primeira tentativa dentro da Torre do Divino Marcial. A situação de Lucian era única, e as recompensas específicas dependeriam diretamente das ordens do próprio Santo Marcial. Albergue tranquilizou Lucian, garantindo que os créditos acadêmicos pela conquista seriam emitidos em breve. Lucian, surpreso, perguntou: existem créditos acadêmicos por quebrar o recorde da torre? Com paciência, Albergue explicou que sempre que alguém quebra um recorde em uma das 7 torres do Divino Marcial, recebe pontos acadêmicos. No meio da explicação, Albergue encarou Lucian com uma expressão assustada, como se tivesse percebido algo terrível. Talvez ele estivesse pensando a mesma coisa que todos nós. Lucian acabou de desbloquear uma missão secreta. De repente, Albergue se levantou e, num tom sério, perguntou: você está pretendendo? Não terminou a frase. Lucian apenas assentiu calmamente. Preciso dos créditos. Quero me formar o quanto antes. Albergue ficou em silêncio por alguns segundos, ajustou os óculos, respirou fundo e disse que entendia. Virou-se de costas e pediu para Lucian descansar, que seria avisado sobre os próximos passos. Assim que Lucian saiu do escritório, Albergue pegou o telefone e fez uma ligação. Foi uma conversa breve. Do outro lado da linha, a pessoa questionou em voz alta o motivo da demora. Albergue olhou na direção por onde Lucian havia saído e respondeu num tom enigmático: a apresentação de Lucian está só começando. Por toda a universidade, o nome de Lucian estava em todos os cantos. O fórum da 7ª Universidade do Divino Marcial foi tomado por postagens sobre ele. Os 2 tópicos mais populares, claro, Lucian. Havia outras postagens também. Dúvidas sobre como se tornar instrutor nas academias de artes marciais, inscrições para o distrito militar, e até gatinhos e cachorrinhos perdidos esterilizados procurando donos. Não sabemos por que isso é relevante agora, mas estava lá. Uma simples rolagem pelo fórum mostrava centenas de posts. Nunca tinha sido tão movimentado. Havia até análises sobre se o atual líder do ranking dos 7 santos conseguiria vencer Lucian usando apenas uma mão. Discussões acaloradas, compilações, vídeos, tudo sobre Lucian. Alguns especulavam: quão longe ele está de se tornar um grande mestre de nível 7. Será que será o primeiro grande mestre estudantil da história? Os comentários estavam fervendo, e os alunos da 7ª Universidade, pela primeira vez, sentiam-se orgulhosos, sem mais se acharem inferiores aos alunos das outras universidades. Janemba, claro, também estava lá, organizando a galera para torcer por Lucian quando ele for desafiar as torres das outras universidades. Até mesmo belas veteranas começaram a procurar pessoas próximas de Lucian só para mandar recado. Todas as alunas veteranas estavam esperando conseguir a semente vital de prodígio de elite do Lucian. Parece que o Lucian já tem pretendentes demais para o futuro. Quanto ao que exatamente seria essa semente vital, só podemos imaginar. Lendo esses comentários, os olhos de Lu tremiam levemente. Ele balançou a cabeça com um sorriso irônico, murmurando para si mesmo sobre a ousadia das jovens artistas marciais. Guardando o celular, ele tomou um gole de sua bebida e se aproximou de Yang, sorrindo e pedindo desculpas pela confusão do dia anterior. Ele realmente não esperava tanta gente ali. Yang, corada, balançou a cabeça, compreendendo que Lucian era uma pessoa ocupada. Hesitou por um momento, parecendo um pouco insegura, mas finalmente reuniu coragem para perguntar em voz baixa se poderia vê-lo novamente no futuro. Lucian ficou confuso com a pergunta, se perguntando: por que não poderia? Nosso Lucian denso, claro, não entendeu o real significado por trás das palavras de Yang. Mas Yang, ao perceber que ele não recusou, sentiu uma doce felicidade no coração. Lucian, de repente, pensou que talvez Yang estivesse com fome de novo. Olhando pela janela, viu o refeitório em frente e lembrou da vez em que ele e Janemba levaram para comer no refeitório da 7ª Universidade. Pensou: por que não levá-la hoje para outro refeitório de uma universidade diferente? Também seria uma boa mudança de rotina.
rotina. Enquanto isso, no refeitório da 4ª Universidade de Artes Marciais Divinas, Miao transformava sua raiva em apetite. Com uma bandeja lotada até a borda, procurava um lugar para sentar. Antes, como principal veterano da escola, era tratado como um ídolo. Por onde passava, recebia olhares de respeito e admiração. Mas desde que falhou ao desafiar a torre, tudo mudou. A notícia da derrota se espalhou rapidamente. Assim que se sentou, ouviu cochichos ao seu redor. Todos falavam de sua derrota. Ninguém ali sabia contra quem Miao realmente havia lutado. Só sabiam que ele perdeu. Miao não se deu ao trabalho de explicar. Seria humilhante. Apesar da raiva, sabia que eram fatos, então tentou ignorar e focou em comer. Mas, ao ver que ele não reagia, os comentários ficaram mais altos e agressivos. Alguém chegou a dizer, em alto e bom som, que Miao levou uma surra de um calouro, foi levantado pelo pescoço como um pintinho, e depois desmaiou e fez xixi nas calças. O refeitório inteiro caiu na risada. Miao parou. Não aguentava mais. Virou a mesa com violência, comida voando para todo lado. Agarrou pelo colarinho o estudante que o zombava. O rapaz ficou em choque. Esqueceu que, mesmo derrotado, Miao ainda era o veterano mais forte da 4ª Universidade. Com os olhos flamejando de raiva, Miao o encarou e gritou que não havia molhado as calças. A saliva espirrou no rosto do estudante, que ficou imóvel de medo, sentindo a aura esmagadora de Miao. As lágrimas começaram a escorrer e, ironicamente, ele sim molhou as calças. O refeitório ficou em silêncio total, até que, quebrando a tensão, uma voz disse calmamente para Miao: "Dá pra calar a boca? Tô tentando comer com meus amigos aqui. Se continuar, vou te meter a porrada." Miao virou, furioso, e lançou um soco, mas sua mão foi parada no ar, segura com facilidade. Ele congelou. Reconheceu quem era. Suando frio, engoliu seco. Era Lucian. Lucian o puxou de lado, como quem dá um conselho a um colega, disse calmamente: "Aprende a ter modos. Não bloqueia a passagem, não bate em ninguém aleatoriamente, ou vai acabar apanhando." Miao, pálido e ofegante, balançou a cabeça em concordância. Lucian então informou que havia vindo desafiar a torre da 4ª Universidade e perguntou se Miao tinha alguma objeção. Imediatamente, Miao balançou a cabeça, negando com todo o corpo e tentando parecer o mais inofensivo possível. Lucian assentiu, jogou Miao de lado como quem descarta um objeto inútil e saiu andando pelo refeitório. Miao ficou lá, arfando, parecendo alguém que acabará de escapar da morte. Os estudantes ficaram boquiabertos. Aquele que antes era o veterano mais temido da universidade agora parecia só mais um. Miao parecia tão indefeso quanto um pintinho diante daquele jovem. Em voz baixa, ele murmurou: é o Lucian." Após um breve momento de silêncio, alguém finalmente voltou à realidade e gritou: "Lucian da 7ª Universidade Divina dos Marechais está vindo desafiar a torre." Os estudantes, que até então estavam paralisados, reagiram de imediato. Correram em direção à porta do refeitório, determinados a reunir os 10 veteranos mais fortes para defenderem a torre. Uma estudante, olhando com desprezo para Miao, comentou: "E esse aí é o veterano mais forte da nossa escola." Ficou todo assustadinho só de ver o Lucian. Claramente, ainda não haviam compreendido o quão assustador Lucian realmente era. De repente, todos viraram a cabeça ao ver um casal de alunos entrando. O rapaz carregava uma enorme espada nos ombros, com braços tão grossos quanto a coxa de uma pessoa comum. Já a garota, com roupas provocantes e um chicote na mão, deu uma risada maliciosa e comentou: "Estou ansiosa para ver o calouro que transformou Miao em um gatinho." E então lambeu seu chicote de forma sugestiva. O pessoal no refeitório os reconheceu imediatamente. Eram o segundo e o terceiro colocados entre os veteranos mais fortes da universidade. O estudante com a espada, inclusive, estava se preparando para desafiar Miao nos próximos dias. Nesse momento, a grande tela do refeitório se acendeu, atualizando o ranking da Torre dos Marechais. Quando todos viram que Lucian já havia ultrapassado o 28º andar, o silêncio voltou a dominar o ambiente. No entanto, os dois veteranos já haviam deixado o refeitório e não viram essa atualização. Enquanto isso, na 5ª Universidade Divina dos Marechais, uma reunião da liderança estudantil estava em andamento. Na tela principal, analisavam informações sobre Lucian. Ninguém dizia nada. Quase todos tinham a expressão carregada, uma mistura de seriedade e impotência. Um silêncio opressor pairava sobre a sala, até que, finalmente, alguém o quebrou. Um rapaz sentado à cabeceira suspirou e disse: "Este ano, entre os calouros da 7ª Universidade, surgiu um monstro." Ele começou a explicar brevemente as conquistas recentes de Lucian. Porém, no meio de sua fala, uma aluna impaciente o interrompeu: "Não precisamos desse papo furado. O que a gente precisa saber é o que vamos fazer." O estudante de cabelos brancos à cabeceira pareceu perdido. Olhava os documentos em suas mãos, claramente sem saber como agir. Afinal, Lucian havia quebrado 2 recordes da torre em menos de meio-dia. Antes que ele pudesse continuar, todos ouviram passos se aproximando do lado de fora. Quando viram quem era, os presentes na sala ficaram boquiabertos e se levantaram imediatamente. A porta foi empurrada. Lucian entrou com um sorriso no rosto e perguntou com naturalidade: "Qual o problema?"
Desde o momento em que Lucian chegou à Quinta Universidade Divina dos Marciais até sua partida, se passaram menos de 30 minutos. Assim como antes, ele veio com um único propósito: quebrar o recorde da Torre do Marcial Divino. E foi exatamente o que ele fez, avançando com facilidade até o 28º andar. A chegada de Lucian causou alvoroço mais uma vez, e os alunos da Quinta Universidade observavam incrédulos. Até mesmo os veteranos mais fortes que estavam reunidos anteriormente perderam a coragem de defender a torre ao verem Lucian. Só puderam assistir, impotentes, enquanto Lucian quebrava seus recordes com facilidade e saía de forma tranquila. Alguns até choraram de frustração. Enquanto Lucian caminhava lentamente para fora dos portões da universidade, refletia sobre seu crescimento nos últimos dias. Em apenas 2 dias, ele havia quebrado os recordes de 2 torres e enfrentado 2 santos marciais ainda no 8º nível, grandes mestres supremos. Com essas batalhas, ele ganhou recompensas substanciais, não necessariamente financeiras, mas em termos de crescimento marcial. Não apenas refinou sua vontade de grande mestre 2 vezes, como também aumentou significativamente seu poder psíquico. Embora ainda não tivesse sido testado, ele sentia que talvez já estivesse prestes a romper para o 6º nível. Apesar de todas essas mudanças, o que mais o empolgava era ter avançado com sucesso seu caminho marcial perfeito para a 2ª forma. Erguendo a mão direita, Lucian observou calmamente a própria palma. Essa era uma melhoria completa: concentração de poder, explosões precisas, percepção de fraquezas, controle minucioso e até mesmo previsão de ataques. Espera aí, previsão de ataques? Isso já está parecendo Ultra Instinto ou Aqui da Observação. A sensação de ser bom em tudo, como um verdadeiro faz-tudo perfeito, tornava sua presença ainda mais impressionante. Na 2ª forma de seu caminho marcial perfeito, ele sentia seu corpo inteiro preenchido por um poder inigualável, como se nada e ninguém pudesse detê-lo. Por um breve instante, algo despertou dentro dele, uma faísca de ambição. Ele sentiu que, talvez, o 11º ou 12º nível nem fossem seu verdadeiro limite. Se continuasse nesse caminho, poderia um dia alcançar um reino ainda mais especial. Calma, Lucian pensou, você nem chegou a ser um grande mestre ainda. Respirando fundo, ele reprimiu a ambição crescente e os devaneios em seu coração. Ao passar pelos portões, todos os olhares se voltaram para ele, mas Lucian não se importava. Sua missão ali havia sido cumprida, e era hora de seguir em frente. Enquanto isso, Janemba, que esperava do lado de fora, acenou para ele assim que o viu. Os olhos de Janemba estavam vermelhos, como se não tivesse dormido a noite inteira, mas seu espírito estava elevado, o rosto cheio de expectativa e entusiasmo. Ele parabenizou Lucian por quebrar mais um recorde e perguntou se ele pretendia ir para a próxima Universidade Divina dos Marciais. Lucian conferiu o horário e assentiu com a cabeça. Ainda era cedo, então poderiam ir até a 6ª Universidade. Ao ouvir isso, Janemba se empolgou ainda mais e disse, animado, que já estava com tudo preparado. Lucian ficou confuso por um instante, sem entender o que ele queria dizer, mas ao seguir a direção que Janemba apontava, percebeu o que era esse tudo preparado. O portão da universidade estava alinhado com centenas de táxis organizados. Aparentemente, não era só Janemba que havia vindo. Centenas de alunos da 7ª Universidade Divina dos Marciais estavam ali para torcer por Lucian. Todos estavam de pé, entusiasmados, com os olhos fixos nele. Antes que Lucian pudesse dizer qualquer coisa, Janemba o levou rapidamente até o primeiro táxi. Um grande grupo de calouros e veteranos da 7ª Universidade entrou em fila organizada nos demais táxis. Vendo esse exército de táxis, muitos motoristas ficaram surpresos e perguntaram se haveria algum grande evento. Os estudantes, com os olhos brilhando e cheios de empolgação, responderam, vamos presenciar o nascimento de uma dinastia. Os motoristas ficaram sem palavras, mas não fizeram mais perguntas. Logo depois, uma frota com mais de 100 táxis atravessou a capital a toda velocidade, parando finalmente diante da 6ª Universidade Divina dos Marciais. Os alunos dali já haviam ouvido os rumores, mas ainda assim ficaram boquiabertos ao ver Lucian chegando. A cena foi impressionante, como se um rei demônio tivesse descido à terra acompanhado de seus seguidores. Lucian então abriu a porta do carro e desceu calmamente. Os alunos da 7ª Universidade o seguiram, aguardando silenciosamente que ele os liderasse. Sob sua liderança, todos entraram no campus. A aura que exalavam fez com que os estudantes ao redor instintivamente dessem alguns passos para trás. O próximo personagem é o Shen Kong. Ele vai ser chamado de Tarlis. Sim, o Tarlis de Dragon Ball. De repente, da multidão, surgiu um veterano com mais de 2 metros de altura. Ninguém menos que Tarlis, o principal aluno da 6ª Universidade. Ao ver seu mais forte representante de pé e observando Lucian, os alunos da 6ª logo se sentiram mais confiantes. Apesar de tudo o que ouviram sobre Lucian, não estavam com medo. Afinal, seu pilar de força estava ali para defender sua honra. Com os braços cruzados, Tarlis olhou para Lucian e perguntou se ele havia vindo desafiar a torre. Sua voz era profunda, mas ficou um pouco rouca ao cruzar olhares com Lucian. Em resposta, Lucian não se intimidou, apenas assentiu de forma casual e devolveu a pergunta. E você, qual é o seu propósito? Tarlis então estreitou os olhos e rangeu os dentes, como um leão prestes a atacar, mas no segundo seguinte, baixou a cabeça e sorriu. Bem-vindo à nossa torre. Vou te acompanhar, disse ele, oferecendo-se para guiar Lucian, já que a escola era grande e ele
ele não queria atrasar a visita. Durante a estadia de Lucian, todos ficaram surpresos com os acontecimentos. Ainda assim, meia hora depois, Lucian já havia deixado a Sexta Universidade Divina dos Marciais. Apesar da torre dessa universidade ter um andar a mais, o mais forte dali ainda estava apenas no reino de Grande Mestre Supremo. De qualquer forma, Lucian quebrou o recorde novamente com facilidade, partindo sob os olhares de Tarlis, um misto de risos e lágrimas. Tarlis suspirou, se perguntando o que mais poderia fazer. Defender a torre pessoalmente? Pensou, resignado, que passar vergonha não era algo exclusivo da universidade dele, então não fazia tanta diferença assim. Ele apenas deu de ombros enquanto acenava em despedida para Lucian. Cada Universidade Divina dos Marciais possuía um número diferente de andares em suas torres, mas o resultado era sempre o mesmo. Lucian passou os dias seguintes visitando todas as universidades restantes, quebrando os recordes de todas as torres, da sexta até a segunda universidade. Por fim, chegaram à primeira Universidade Divina dos Marciais, o último destino de Lucian. Esse lugar possuía uma longa história. Junto da segunda universidade, foi fundada por dois dos primeiros santos marciais da nação. Lucian entrou pelos portões da primeira universidade com sua já habitual calma. Os alunos se aglomeravam em frente à torre do Marcial Divino, bloqueando totalmente a entrada. À medida que Lucian se aproximava, era como se eles estivessem diante de um inimigo formidável. Um jovem de capuz e empunhando uma longa espada saltou de um ponto alto, tentando parecer estiloso no meio da poeira. Ele perguntou a Lucian se ele sabia onde estava. Lucian olhou para a imponente torre à sua frente e sorriu, dizendo que sim, que veio para desafiar a torre. O jovem, com um olhar calmo, puxou lentamente sua espada e começou a explicar a história da primeira universidade, fundada por dois dos primeiros santos marciais da nação. Em termos de história e herança, nenhuma outra universidade se comparava àquela. Erguendo a espada, ele falou alto o suficiente para todos ouvirem, insinuando que, se Lucian queria deixar seu nome marcado, primeiro teria que ver se a espada dele permitiria isso. Bom, já sabemos como isso vai terminar. Assim que terminou de falar, uma aura poderosa irrompeu ao redor do jovem, trazendo um vento congelante que cortava até os ossos. Cristais de gelo e flocos de neve começaram a se formar no ar. Ele cravou a espada no chão, congelando a superfície ao redor. Essa era sua técnica. O campo de gelo, uma manifestação de sua vontade de grande mestre. Lucian ficou surpreso. O jovem já havia despertado sua própria vontade de grande mestre, mesmo que fosse apenas um traço dela. Ainda por cima, sua técnica era forte o bastante para congelar até as pernas de Lucian. Isso demonstrava claramente o alto nível dos estudantes daquela universidade. Mais confiante do que nunca, o jovem sorriu ao puxar a espada do chão. Para surpresa de todos, ele também havia sido o maior prodígio marcial do país em sua época de estudante. De repente, todos os olhares ao redor se voltaram para ele. Os alunos presentes podiam sentir sua vontade de grande mestre, mesmo que ainda estivesse em estágio inicial. Muitos acreditavam que, dentro de 10 anos, ele certamente se tornaria um grande mestre de 7º nível. Ouvindo os elogios, o jovem apontou sua espada para Lucian e perguntou se ele compreendia a diferença de poder entre eles. Lucian, sentindo os flocos de neve caírem sobre ele, se lembrou da grande mestra que havia enfrentado no Reino dos Sonhos. O jovem à sua frente não chegava nem perto. Compará-los era como comparar um floco de neve a um iceberg. Lucian limpou os flocos do ombro e sorriu. Não queria perder tempo. Disse que era de se admirar que alguém tão jovem já tivesse despertado sua vontade de grande mestre. O jovem ficou atônito por um momento, depois teve as veias saltadas de raiva. Detestou o tom indiferente de Lucian, como se ele estivesse falando com um inferior. Sentindo a necessidade de dar uma lição em Lucian e mostrar sua verdadeira força, ele avançou com tudo. Mas Lucian apenas balançou a cabeça, decepcionado. Comparado a ela, disse ele, referindo-se à grande mestra do Reino dos Sonhos, sua vontade de gelo é fraca demais. Subitamente, uma aura escaldante explodiu a partir de Lucian. Com voz calma, ele disse apenas, fraco demais. De imediato, o ambiente ao seu redor foi tomado por calor intenso. A fumaça subiu e os estudantes mal conseguiam manter os olhos abertos diante do brilho abrasador. O gelo sob os pés de Lucian evaporou instantaneamente e todo o campo de gelo começou a derreter rapidamente. O jovem, abalado pelo calor, cravou sua espada no chão tentando resistir. Com uma das mãos, tentava proteger os olhos da luz ofuscante. Sua poderosa técnica havia evaporado em um instante. No momento seguinte, Lucian já estava ao lado dele. Colocou a mão em seu ombro e disse, com indiferença, se você fosse da minha geração, no máximo seria o segundo colocado. O rosto do jovem ficou tomado de choque. Suado, olhos arregalados, sua expressão era puro espanto. A espada caiu lentamente de suas mãos. Ele não conseguia entender como Lucian podia ser tão poderoso. Enquanto isso, Lucian caminhava tranquilamente em direção à torre do Marcial Divino. Naquele momento, no topo de um edifício próximo, várias figuras encapuzadas observavam atentamente a cena. Viam Lucian entrando na torre, todas com expressões sérias. Um dos encapuzados quebrou o silêncio. Esse é Lucian, da 7ª Universidade Divina dos Marciais. Ele fez uma pausa e completou. Se ele se tornar um grande mestre dentro de 5 anos, certamente terá o porte de um santo marcial. Enquanto isso, do outro lado, dentro do prédio da União Estudantil, na primeira Universidade dos Marciais Divinos,
divinos, um estudante veterano andava de um lado para o outro, os olhos fechados em aparente ansiedade. Ele segurava um cigarro e dava tragadas longas enquanto aguardava ansiosamente por notícias. Não demorou até que alguém entrasse na sala. Ele imediatamente abriu os olhos e perguntou: "O Lucian entrou na Torre dos Marciais Divinos?" A estudante, que acabará de entrar na sala, assentiu com a cabeça. Ao ouvir isso, o estudante ficou momentaneamente atônito e então perguntou se os dois haviam se enfrentado novamente. A garota confirmou com a cabeça e acrescentou que não só haviam se enfrentado, como B também havia demonstrado completamente sua vontade marcial. No entanto, nada foi capaz de deter Lucian. O silêncio pairou sobre a sala por um momento. O estudante não conseguia acreditar. Para enfrentar esse tal de Lucian, Bai havia dado o melhor de si e ainda assim não conseguiu detê-lo nem por um instante. A garota continuou, trazendo uma notícia ainda mais inacreditável. Lucian sequer desferiu um único soco do início ao fim. Na verdade, parecia até que Lucian nem levava Bai a sério. Ela explicou que Lucian apenas demonstrou sua própria vontade marcial. Tentando encontrar as palavras certas para descrever o que viu, após alguns segundos ela finalmente disse: "É como se Lucian tivesse usado a própria vontade marcial para dissolver a de Bai." Ao ouvir isso, o corpo do estudante começou a tremer de repente. Sua boca se abriu em choque e ele caiu no chão, completamente abalado pela revelação. Ele não conseguia compreender o que significava uma vontade marcial ser completamente dissolvida por outra. Agora que o principal veterano havia sido derrotado de forma tão avassaladora, ele se perguntava o que ele, sendo o segundo mais forte, e a garota, a terceira, poderiam fazer. Mesmo sendo o segundo, na realidade, ele era apenas ligeiramente inferior a Bai. Mas, se Bai era considerado indigno de receber a força total de Lucian, então todos os demais eram apenas cordeiros indo para o abate. A garota, inicialmente frustrada, aos poucos se resignava à situação. Seu plano original era seguir os passos de Tanjiro Kamado e se tornar a pessoa mais forte abaixo de um grande mestre, acelerando assim sua ascensão ao 7º nível. No entanto, o surgimento repentino desse rei demônio chamado Lucian havia lançado uma sombra sobre todas as 7 universidades dos marciais divinos. Ela suspirou, percebendo que faltavam apenas alguns meses para se formar, porque justo agora ela tinha que encontrar uma aberração como Lucian. O estudante não respondeu, apenas olhava pela janela. A essa altura, a notícia de que Lucian havia quebrado todos os recordes das 7 torres dos marciais divinos já se espalhava pela capital. Em apenas alguns meses como calouro, ele havia subido ao topo da lista dos 7 santos, conquistando o título de estudante mais forte da história das 7 universidades dos marciais divinos. Simultaneamente, foi considerado o mais forte entre todos que ainda não haviam alcançado o nível de grande mestre. Enquanto incontáveis pessoas admiravam o nome de Lucian, ele estava em seu dormitório, em um sono profundo. Para ser mais exato, Lucian havia entrado em seu reino dos sonhos. Após passar por uma horda de zumbis, ele adentrou uma sala serena e convocou a inteligência artificial Eli. Observando os diversos dados à sua frente, ele murmurou, se perguntando se dessa vez conseguiria alcançar a grandeza. Então, instruiu Eli a recuperar seus registros de vida, percebendo que sua reputação no mundo real tinha pouca importância para ele. Praticamente não tinha hobbies ou entretenimentos, exceto uma única coisa: artes marciais. Dia após dia, sua rotina se resumia a treinar, comer e dormir. Bem, acho que Lucian esqueceu de mencionar que sua rotina também consistia em arrebentar todo mundo. Como se pudesse nos ouvir, Lucian inclinou a cabeça coçando a nuca e explicou: bater nos outros geralmente é inevitável. É mesmo? Bem, acho que você tem razão. No momento seguinte, seu rosto se transformou em um sorriso travesso. Não há nada tão satisfatório quanto esmagar com as próprias mãos um inimigo detestável, mas formidável. É simplesmente excitante. Bom, o que posso dizer? Esse é o nosso Lucian. Brincadeiras à parte. Enquanto a história continua, os pensamentos de Lucian voltam ao foco. Ele direciona sua atenção para as informações pessoais exibidas à sua frente. Eli já havia recuperado todos os dados pessoais de Lucian e, ao ver as palavras artista marcial de nível 9 sob seu nome, o entusiasmo tomou conta dele. Afinal, ele finalmente havia alcançado o status de santo marcial, mesmo que ainda houvesse um longo caminho até o 12º nível. Isso era um enorme passo na direção certa. Reprimindo as ondas de emoção dentro de si, Lucian continuou rolando a tela. Quanto às suas experiências de vida e avaliações históricas, todas giravam em torno de sua incrível maestria nas artes marciais. Ficava claro que as gerações futuras o consideravam um prodígio marcial. Ele deu uma olhada rápida em suas experiências passadas até chegar às mais recentes, como ter quebrado os recordes de todas as 7 torres de provação, tornando-se o mais forte de sua geração. Lucian ficou um pouco curioso porque chamavam a Torre dos Marciais Divinos de Torre de Provação aqui, mas não se deteve muito nisso. O próximo segmento, no entanto, o deixou brevemente chocado. Era algo que ainda não havia acontecido, um evento no futuro. Acontece que, ainda naquele mesmo ano, Lucian conquistaria o primeiro lugar na competição nacional universitária de artes marciais e acabaria matando um competidor grande mestre da escola marcial já de durante a disputa. A imagem mostrava Lucian segurando uma longa lança, avançando calmamente em direção ao oponente caído, imóvel no chão. Lucian ficou surpreso, duvidando do que estava vendo. Ele achava extremamente difícil imaginar-se cometendo um assassinato naquele momento, muito menos
na frente de bilhões de espectadores durante a maior competição nacional. E não era qualquer artista marcial, ele estava destinado a matar um grande mestre da escola marcial Jade, apoiado por um dos 3 santos marciais remanescentes. O que poderia motivá-lo a correr o risco de ofender um santo marcial e matar um grande mestre diante de uma audiência pública? Lucian franziu a testa, completamente confuso, incapaz de encontrar respostas. Relutantemente, deixou de lado essa revelação intrigante por enquanto e continuou navegando por sua narrativa de vida. Apesar disso, soube que mais tarde se juntaria a Tanjiro Kamado como seu terceiro discípulo, o que já era esperado e não foi uma grande surpresa. Lucian seguiu seu caminho. No entanto, na cena seguinte, aos 32 anos, ele se tornou um grande grão-mestre, com uma longa cicatriz no rosto, mas ainda irradiando vitalidade e confiança. O momento exato em que ele se tornou um grão-mestre não foi detalhado, possivelmente deixando suspense no ar. De qualquer forma, a cena seguinte mostrava Lucian já em seus anos mais avançados, alcançando o título de santo marcial aos 70 anos, fundando sua própria escola marcial dos santos e recebendo o título de santo marcial perfeito pelo mundo das artes marciais. No ano marcial 457, com 161 anos de idade, Lucian contemplava sua amada cidade, com suas forças esgotadas, fechou os olhos para sempre. Nesse ponto, tanto a avaliação histórica de Lucian quanto seu acesso à biblioteca de recursos da Semente de Fogo haviam subido para 6 estrelas e nível 6, respectivamente. Conforme Lucian lia, ele se perdeu em pensamentos, cerrando os punhos enquanto ponderava sobre as conquistas do santo marcial perfeito e o estabelecimento da escola marcial dos santos. Comparado à última vez que verificou suas informações pessoais, quando o nível máximo alcançado era o de grande grão-mestre, a expectativa de vida de um santo marcial era consideravelmente maior. Sua expressão ficou complexa, deixando claro que seguir o caminho do santo marcial perfeito não seria uma jornada fácil. Neste ponto, muitos de nós provavelmente estariam ansiosos para descobrir o que todos esperam, o status de relacionamento de Lucian. No entanto, ele hesitou por um momento, incerto se deveria mergulhar nisso. Algumas imagens de mulheres bonitas passaram por sua mente. No fim das contas, Lucian ainda era um jovem e sentia certa curiosidade. No fim, resistiu à tentação. Afinal, exposição demais a esse tipo de coisa poderia nublar seu caminho marcial, e mulheres só iriam atrasar a velocidade com que ele desembainhava sua espada. Depois de algum tempo acalmando as emoções, Lucian lembrou do que realmente deveria fazer. Agora que suas permissões haviam sido atualizadas, o que mais desejava era conhecer os detalhes completos do plano da Semente de Fogo. Infelizmente, suas permissões ainda não eram suficientes para isso. Lucian já esperava por esse resultado. Após pensar por um momento, começou a buscar informações sobre a origem das bestas exóticas. Uma quantidade massiva de dados e artigos de pesquisa apareceu diante dele em um instante. O volume esmagador de informações fez Lucian se sentir como se tivesse levado uma martelada na cabeça. Documentos incontáveis, estudos e debates preenchiam a tela. Lucian balançou a cabeça. Aquilo não era algo que ele pudesse ler rapidamente. Percebendo isso, instruiu a IE para selecionar os artigos e materiais mais confiáveis para ele revisar depois. Por fim, voltou sua atenção ao que mais o preocupava: as técnicas complementares das 3 artes marciais. Não demorou muito para que a técnica do corpo estelar exibisse os métodos de prática do terceiro estágio da técnica do corpo dourado imortal. No entanto, Lucian ainda nem havia completado o segundo estágio. O que lhe faltava eram recursos, como a absorção ilimitada de essência e medula de besta que havia experimentado no Distrito Militar Oriental. Mas, considerando a escala necessária para completar o terceiro estágio, provavelmente teria que esgotar todo o distrito para conseguir isso. Então, deixou de lado por enquanto. Em seguida veio a técnica complementar da técnica da respiração natural, cujo conteúdo estava ainda mais profundo e, bem, um pouco confuso. Falava sobre o conceito de unidade entre o homem e o universo, algo bastante abstrato. Atualmente, essa técnica lhe trazia benefícios como recuperação rápida, controle do nível de energia sanguínea e aumento na eficiência de cultivo. No entanto, ele não conseguia evitar a sensação de que isso ainda era só a parte mais superficial da técnica, que ainda não havia tocado em seu verdadeiro poder. Suspirou, decidindo levar isso com calma. Por fim, ele verificou a técnica de visualização de cristal. Desta vez, não era algo abstrato nem confuso, pelo contrário, era bastante direta. Introduzia uma técnica psíquica chamada projeção de vontade, que permitia projetar sua vontade através da energia psíquica. Quando terminou de ler toda a introdução, Lucian ficou completamente pasmo. Essa tal projeção de vontade descrevia como usar a própria energia psíquica para simular a vontade marcial de outros. Ao se aprofundar na técnica, Lucian sentiu que aquilo só podia ter sido obra de um gênio ou de um lunático. Em seguida, caiu em um silêncio momentâneo, subitamente tomado por uma ideia. E se o reino dos sonhos onde ele se encontrava fosse, na verdade, criado por essa técnica de projeção de vontade? Ele se lembrou das batalhas travadas naquele reino, onde derrotar zumbis inicialmente aumentava sua energia sanguínea, e depois permitia herdar a vontade de um grão-mestre ao derrotar zumbis grã-mestres. Quanto mais pensava, mais sua mente ficava confusa. Sentia como se estivesse tocando a borda de uma grande verdade, mas a realidade era muito mais intrincada do que ele imaginava, envolta numa névoa densa que ele não conseguia dissipar nem compreender por completo. Frustrado e confuso, soltou um profundo suspiro
e tentou reunir seus pensamentos. Eventualmente, decidiu que era hora de partir. Antes de sair, se despediu de Ellie e pediu que ela organizasse e salvasse tudo que ele havia aprendido naquele dia. Ellie se virou lentamente, fixando o olhar nas informações pessoais de Lucian. Por vários segundos, ela permaneceu imóvel, simplesmente encarando os dados diante dela. Ele alcançou o auge, fundou sua própria escola, foi coroado como santo marcial perfeito e partiu deste mundo com os olhos voltados para a cidade que um dia jurou proteger. Mas a verdadeira pergunta que ecoa até hoje não é como ele chegou lá, e sim quem ousará superá-lo. Porque quando Lucian entrou no caminho da perfeição, ele não apenas mudou o mundo das artes marciais, ele o redefiniu. E essa é apenas a primeira metade da sua lenda.